Bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Real Politique, seu podcast de política local e nacional, gravado diretamente aqui de Aracaju, do Buzine Studio Podcast, onde nós fazemos semanalmente um apanhado da política local, da política nacional, sempre nesse formato leve, descontraído de bate-papo, e trazemos também sempre uma figura da política para ser entrevistada aqui. Nós transmitimos diretamente pelo YouTube, mas você também pode nos ouvir através da FF Rádio Web, não é isso, Flavão? Da FF Rádio Web, você pode acessar lá o Radiosnet e ouvir nosso programa, que também fica disponibilizado na plataforma de podcast, pode olhar lá o Spotify Podcast. Por favor, já está assistindo? Já está acompanhando? Deixa o curtir aí, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, ajude esse nosso projeto a chegar mais longe. E também nos acompanhe nas nossas redes sociais, onde nós divulgamos lá todo o conteúdo do programa para você ficar por dentro. @realpolitique79, estamos em todas as redes sociais. Instagram, Twitter, Threads, Facebook, tudo. TikTok, olhe lá, acompanhe nosso conteúdo que você com certeza não vai se arrepender. Quero dar as boas-vindas ao meu companheiro de bancada, Flavão Fraga. Muito bem-vindo, querido. Tudo bem, Anderson Defon? Tudo bem, a equipe da técnica, a Gabi, enfim, a todos vocês que estão nos assistindo agora, né, nesse momento, e também aqueles que vão nos assistir após no YouTube, nas diversas plataformas de podcast. Estamos começando mais uma edição do nosso Real Politique. Exato. Né? Antes de nós chamarmos o nosso entrevistado de hoje, que é o ex-deputado, o ex-prefeito de Nossa Senhora Socorro, Fábio Henrique, nós vamos fazer aquele costumeiro bate-papo, aquele bate-bola entre eu e Anderson Defon, falando sobre várias notícias, das últimas notícias da semana envolvendo a política, né, seja em Sergipe, Aracaju, nos municípios, ou em nível nacional ou internacional. E vamos fazer esse bate-bola e depois nós vamos chamar o nosso entrevistado que vai fazer hoje grandes revelações e também falar um pouco da sua trajetória e dos seus projetos futuros, né? Que é o ex-deputado Fábio Henrique, como eu disse. Exato, ele que tem em comum com a gente o fato de ser da comunicação também, um tradicionalíssimo radialista aqui de Sergipe e que já esteve aí nas altas esferas de disputa do poder. Sem mais delongas, Flavão Fraga, para a gente começar a falar do que ocorreu nessa última semana aqui em Sergipe. Eu vi que na sua terra, você que é buquiense, vai poder falar disso melhor que eu. Teve uma polêmica lá, que um suplente de vereador da oposição, não é isso? Fez um flagra de transporte clandestino de combustível. Como foi isso? Caríssimos telespectadores, né, e ouvintes, né, também da Rádio Web. Sim. Nessa última semana, nós tivemos um fato bastante inusitado, né, no município de Ibuquim, né, onde um suplente de vereador, o nome dele é Alex Júnior, lá do município de Ibuquim, que faz bastante oposição, um trabalho voluntarioso, né, de apontar erros, equívocos, grava sempre vídeos para as redes sociais. Segundo ele, ontem mesmo ele deu entrevista no programa do Luiz Carlos Foca, em nível estadual. Você vê como a coisa tomou proporções no estado de Sergipe. Ele aponta que estaria havendo no município de Ibuquim um transporte clandestino de combustíveis. Segundo o suplente, um posto de gasolina do município de Salgado, que teria vencido a licitação para abastecimento do município de Ibuquim, um município que tem 2 postos de gasolina em funcionamento. Né? Ibuquim não é uma cidade pequena, mas também é uma cidade de médio porte, considerando o tamanho de Sergipe. Certo. E um fato curioso, quem está fornecendo o combustível do município de Ibuquim é um posto do povoado Água Fria, Salgado, que faz parte do município de Salgado. E pasmem os senhores, segundo o relato do vereador, né, haveria um transporte clandestino em cima da caçamba de veículos com vasilhames, segundo o vereador, sem qualquer proteção e sem obedecer às normas de segurança. E o que foi que esse vereador, ou esse suplente de vereador fez? Foi no encalço desse veículo, fez a interceptação desse veículo, e aí o que foi que aconteceu? Foi pego em flagrante, né, um suposto flagrante desse transporte irregular. O fato foi parar na delegacia local e as autoridades estão fazendo, nesse momento, o trabalho de investigação, né, e de procurar saber, né, a confirmação ou não
desse fato, que, segundo o vereador, teria sido um flagrante. As imagens circularam pela imprensa e pelas redes sociais do Estado de Sergipe, e é uma coisa que a gente se preocupa, né? Porque já pensou se esse veículo sofresse um acidente ou algo do tipo, se batesse em um ônibus, de repente, Sim. com crianças ou jovens, Exato. estudantes, né? Se caísse, de repente, em uma fazenda, em um determinado local, seria um incêndio e uma catástrofe de grandes precedentes. Exato. Transporte de material inflamável, você que está ouvindo a gente, se você for no posto de combustível agora e pedir para botar gasolina, diesel, qualquer combustível num vasilhame não apropriado, se o posto for de acordo com as regras, o posto vai lhe negar. Porque existe toda uma regulamentação técnica para que você só leve material inflamável nos recipientes com a devida qualificação para isso. Agora, você imagine uma larga escala, né? Porque é combustível para abastecer a frota da prefeitura. Imagine isso feito em larga escala, em cima de uma caçamba da caminhonete, com a gasolina sendo acondicionada dentro de vasilhames completamente inapropriados para isso. Um absurdo isso sendo feito com dinheiro público. Então, assim, que as devidas investigações e apurações desse caso sejam feitas para que a denúncia do vereador, o trabalho do suplente de vereador aí, o Alex Júnior, não é isso? Isso. Não tenha sido em vão. Vem cá. Inclusive, eu quero falar, olhando para a câmera, eu queria dizer o seguinte. Nós pedimos aos órgãos de controle, Ministério Público, Polícia Civil e Militar do município de Ibuquim, para que possa investigar, né? Mas é investigar de verdade. Como é que está sendo feito esse transporte de combustível? Máquinas, tratores, enfim, implementos agrícolas estão saindo de Ibuquim para abastecer em Salgado? Nota fiscal desse produto. A nota fiscal chegou, me disseram, às 3 horas da tarde. O fato aconteceu próximo do meio-dia. Então é importante procurar averiguar o que está acontecendo em relação ao combustível no município de Ibuquim, porque pode ocasionar uma tragédia sem precedentes. Não adianta nada a prefeitura local querer desqualificar o denunciante, querer imputar ao denunciante que ele teria feito isso ou aquilo. Nós não estamos aqui para discutir pessoas. Nós estamos aqui para que a prefeitura possa vir a público e esclarecer os fatos, se há ou não transporte irregular, e que os órgãos de controle possam fiscalizar e acompanhar. Não dá mais para continuar da forma que está. Pois é, indo para a política estadual, a gente teve, essa semana, uma entrega de 4 milhões em máquinas e equipamentos da Codevasf, né? A Codevasf, que gerou muita polêmica aí para saber de quem seria a indicação, foi para lá, foi para cá, foi para lá, acabou mesmo com o grupo do André Moura, não foi? A indicação da Codevasf. O GECO. Isso. O Thomas Jefferson, se eu não me engano, esse que é o novo superintendente da Codevasf aqui em Sergipe. E, por emenda do senador Alessandro, entregou 4 milhões em máquinas e equipamentos a 18 municípios. Investimento aí de 4 milhões em tratores, computadores, kits de panificação, kits de costura, máquinas forrageiras e implementos agrícolas. Veja bem, quando a gente tem alguma crítica a fazer, a gente já viu aqui algumas vezes, já fizemos várias críticas, Exatamente. Sobretudo à postura política do senador Alessandro em alguns aspectos. Mas quando é também para a gente elogiar, a gente utiliza o mesmo espaço, o mesmo tempo, para poder elogiar. Claro. Se o senador está conseguindo carrear recursos, investimentos que favoreçam aos diversos municípios sergipanos, a gente vem aqui a louvar, né? A iniciativa do senador Alessandro, contemplando 18 municípios, né, com recursos na ordem de 4 milhões, né, como você pontuou, tratores, computadores, implementos agrícolas, máquinas forrageiras, enfim, kits, né, panificação, enfim, são investimentos que vão melhorar a qualidade de vida e favorecer o desenvolvimento econômico dessas comunidades. E é importante frisar também que algumas dessas localidades foram indicadas através do pedido do deputado estadual Geórgio Passos. Sim, do Cidadania. Né, que votou no Alessandro e que vem fazendo um trabalho de base junto a essas pessoas desses municípios. E a gente vem aqui parabenizar não somente o Alessandro, mas as pessoas que compõem a base, porque se o investimento vem em favorecer as comunidades, a gente vem aqui
parabenizar, logicamente. Eu acho que é uma demonstração de responsabilidade com a política, sabe? Por exemplo, o Geórgio, ele é o líder da oposição. Claro. Do governo Fábio na Assembleia Legislativa. Ele é deputado estadual. Mesmo assim, ele não deixa de agir em pró da população de Sergipe quando sabe que tem uma medida que vai beneficiar. Não é o fato de ele ser contra o governo que ele vai simplesmente se negar a se somar num esforço que vem trazer medidas que trazem melhorias para a população. E eu queria também parabenizar o senador Alessandro, porque ele está inaugurando uma etapa nova na carreira política dele, que é a etapa onde ele absorveu, de fato, vamos dizer, a incumbência de ser uma figura que faz a articulação política como ele sempre condenou que ela seja feita. Porque, por exemplo, o Alessandro hoje ele é coordenador da bancada de Sergipe, né, da bancada federal de Sergipe. Isso. Nessa atribuição de coordenador da bancada federal, ele tem que fazer o meio-campo ali, né? E tem que adotar manobras, tem que fazer especulações, fazer loteamento de espaços de uma política tradicional, de uma política, né, pragmática, da qual o senador sempre teve um discurso muito contundentemente contrário. Né? Então, assim, que é uma demonstração de um amadurecimento político, de uma nova etapa, de uma compreensão da importância do seu papel, e que, nesse episódio da Codevasf, aqui ele demonstra que está fazendo de forma bem feita, de forma responsável. E por falar nesse meio campo aí, Sergipe-Brasília... Essa é o que você vai falar. Essa semana a gente teve uma foto que para mim foi simbólica, quando eu vi. Fábio Mitidieri, Márcio Macedo e Valadares Filho, abraçados na mesma foto. Eu disse, realmente, a política ela tem suas ironias, né? Porque, veja, eu queria fazer um breve memorando aqui, que é do histórico recente dessas três figuras, né? Fábio Mitidieri disputou o governo contra o grupo de Valadares Filho e Márcio Macedo em 2022, ganhou. 2020, 2 anos antes, o Valadares Filho disputava a prefeitura contra Edivaldo, que é do grupo de Márcio Macedo, que se elegeram juntos, e com apoio também de Márcio Macedo, que estava no PT. Isso. Aí, hoje, todos eles estão juntos, inclusive Daniele Garcia, que foi a principal opositora de Edivaldo em 2020, e tendo Valadares Filho como vice, hoje está fazendo parte do governo Fábio. Né? Você vê como as voltas que a política dá acaba se juntando ou separando todo mundo em algum momento. De qualquer forma, se for para o melhor para Sergipe, que se unam, que se entendam, que tragam medidas benéficas. Márcio Macedo ocupa um ministério estratégico hoje no governo Lula, um ministério que tem muito acesso ao presidente da República, porque é um ministério muito próximo ao exercício da presidência mesmo. Valadares Filho assumiu a diretoria ali, né, dos assuntos parlamentares do Ministério de Márcio, então também ocupa uma posição bem estratégica, e estavam dialogando com o governo Fábio sobre medidas que eles estão trazendo para Sergipe. Inclusive, dias depois dessa foto simbólica, dessa reunião deles, apareceu o Fábio Mitidieri assinando o empréstimo do Banco do Brasil de 300 milhões, a liberação da verba, que será usada para a construção da ponte que vai ligar os bairros Inácio Barbosa, ali na saída da Tancredo Neves para Beira-Mar, né? E vai ligar a Coroa do Meio, atravessando o rio Poxim. É o que eu falo. Se for para trazer coisas benéficas para Sergipe, se for para utilizar isso de forma responsável, que o traga, né, Flavão? A foto, né, essa semana causou um frisson muito grande nos bastidores políticos, porque, logicamente, quando você vê uma foto, por mais que o encontro tenha sido institucional ou não, aí o teor são eles quem tem que dizer, quem tem que explicar. Segundo eles, foi um encontro institucional em prol de melhorias para o estado de Sergipe. E, assim, foi um encontro de antigos adversários e muito se comenta, né, de uma possível aliança, mas o que Márcio Macedo vem passando para a sociedade é que apenas está cumprindo um receituário, né, adotado pelo presidente Lula, que é de atender a todos de forma republicana e aos interesses do estado de Sergipe. Uma vez que o Fábio Mitidieri ele fez a ampla maioria dos deputados federais do estado de Sergipe, é importante se frisar. Então, o presidente Lula tem que procurar atender não somente o povo sergipano, que votou em Lula em massa, mas também atender a um governador que tem um cabedal enorme de representantes no plano federal
E a gente vê, né, e destaca, né, a importância de ter o Márcio Macedo prestigiado, um ex-parlamentar de 3 mandatos federais, que é o Valadares Filho, né, em uma função estratégica, que a gente sabe que a Secretaria Nacional da Presidência da República ela é cheia de atribuições. Ela cuida da articulação política, ela cuida da relação com os movimentos sociais e com os entes federais. E Valadares Filho, ao lado de Márcio Macedo, ele desafoga um pouco dessa demanda grande da Secretaria Nacional. E é um personagem que conhece de perto a realidade das lideranças do Estado de Sergipe, conhece muito bem a realidade dos municípios, e a gente crê que a participação de Valadares Filho nesse espaço federal vai favorecer e muito ao projeto do governo federal, em termos de relação institucional, mas no campo político não deixa de ser um ganho, porque Márcio Macedo vai ter um personagem forte e que vai ajudá-lo a aproximar politicamente das bases do Estado de Sergipe. E o Fábio, como você tocou, conseguiu uma verba importante, uma obra de intervenção e de urbanização que vai ajudar a desafogar o trânsito em Aracaju, mais precisamente naquela região da Tancredo Neves, indo até a Coroa do Meio, né, um empréstimo de 300 milhões, é um investimento importante, mas Sergipe está com capacidade de pagamento, Belivaldo organizou as finanças, mas é preciso ter cautela. Vamos buscar os investimentos, os empréstimos estratégicos agora, sem comprometer futuramente as finanças do Estado. Eu creio que Fábio colocou uma pessoa do Tesouro Nacional competente e a gente crê que ele esteja fazendo as coisas com responsabilidade. Nós devemos investir no Estado. Mas primeiro, antes disso, fazer a conta, ver se isso vai gerar um impacto futuro nas finanças. Porque, veja, essa ponte é de um plano que o Fábio tem e que ele anunciou logo no começo do governo, que é de uma interligação, inclusive, com a Barra dos Coqueiros, né? É a primeira etapa de um ciclo viário, como pode se chamar ali, que vai interligar primeiro ali o Inácio Barbosa com a Coroa do Meio e depois vai se fazer uma ligação da Coroa do Meio com a Barra dos Coqueiros, chegando na Barra dos Coqueiros ali pela Atalainha, né? Na Atalaia Nova, perto da Atalaia Nova. O Fábio anunciou isso logo no começo do governo. Então, a nossa preocupação é que, no afã de cumprir essa promessa, no afã de entregar uma obra tão grandiosa quanto essa, ele não acabe endividando o Estado, não acabe colocando o Sergipe numa situação financeira complicada depois, com dívidas a se pagar, como a gente já teve experiências recentes, ruins em relação a isso, entendeu? Por exemplo, eu lembro que o ex-governador Marcelo Deda, ele fez um esforço hercúleo muito válido na época, na tentativa de conseguir os recursos do Proinvest. Sim. E pouco tempo depois que conseguiu esses recursos, que tem um cabedal de obras que seriam financiadas por esses recursos aí muito extenso, ele veio a falecer, né? Tragicamente, em dezembro de 2013. Aí já temos aí quase 10 anos da morte de Marcelo Deda. E o que ficou do legado dessas obras de Proinvest foi muita polêmica, muita obra acabou sendo realizada, muitas acabaram não sendo realizadas, muitas se arrastam até hoje. Então, assim, o que a gente quer é que essas experiências pregressas que Sergipe já teve de grandes programas de financiamento de obra sirvam como aprendizado para os próximos que vierem. A gente entende o afã do governador de entregar uma obra, a gente entende a importância da obra. A obra é grandiosa para Aracaju, para Barra dos Coqueiros, para essa região metropolitana agora, que com o desenvolvimento da Barra tem um potencial de crescimento muito grande, mas a gente quer que tudo seja feito dentro de uma progressão responsável de condução da máquina pública do capital financeiro do Estado. Com certeza. Pronto. Por falar em governo federal, como a gente estava falando agora, do Valadares Filho, o governo federal anunciou ontem, para você que é concurseira, você que é concurseiro, um serviço de utilidade pública nosso aqui agora, um pacotão de concurso público para o governo federal, que de uma canetada só
lançados aí mais de 14 editais, mais de 2.000 vagas já lançadas e ainda mais algumas boas vagas aí para se lançar que já foram autorizadas e que devem sair até setembro, outubro, devem sair mais novos editais em relação a isso. Mas eu vou pedir licença, Flavão, para divulgar aqui. Fica à vontade. Os editais que saíram ontem, só os órgãos e o número de vagas, para a gente também não se estender muito. Foi um total de mais de 2.000 vagas e a gente tem aí ANTAC, né, que é a Agência dos Transportes Aquaviários, 30 vagas. A ANEEL, né, a Agência de Serviço Elétrico, 40 vagas. O IBGE vai lançar 895 vagas de concurso público de efetivo, não é de recenseador não, tá? Inclusive de nível médio, que só de nível médio são 500 vagas. Então, você que está estudando para concurso aí, preste atenção, é muita oportunidade vindo. A NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, 50 vagas. A ANS, Agência Nacional de Saúde, 35 vagas. A CVM, de forma inédita aí, depois de muitos e muitos anos sem fazer concurso público, a Comissão de Valores Mobiliários do Governo Federal abriu concurso para 60 vagas. O Banco Central está abrindo concurso para 100 vagas. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, 70 vagas. O Ministério da Fazenda está abrindo 40 vagas para auditor. Então, assim, é uma carreira muito, muito bem remunerada, é uma carreira muito nobre. Está aí uma oportunidade para ser auditor do Ministério da Fazenda. O Ministério do Desenvolvimento Social, 50 vagas. O Ministério da Gestão e Inovação, 150 vagas. O Ministério da Justiça, 100 vagas. E a Agência Nacional de Águas, 40 vagas. E ainda tem um total de 500 vagas, fora essas, que serão todas de técnicos em políticas públicas para os seguintes órgãos. O MEC, 70 vagas para técnico em política pública. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, 30 vagas. O Ministério dos Direitos Humanos, 40 vagas. E o Ministério da Gestão e Inovação, 360 vagas, totalizando 500 vagas só de técnico em política pública e gestão. Então, para você que é concurseira, você que é concurseiro, o que a gente está presenciando aqui é uma retomada de um compromisso com a gestão pública responsável nesse país. A gente não teve aí, ou a gente teve durante 4 anos, uma política de desprezo com a máquina pública, porque se colocou na cabeça da população que o mantra era só esvaziar a máquina, quando na verdade estavam apenas se colocando os amigos do rei. Então, a gente volta aí uma retomada de uma política pública de valorização dos concursos públicos, e que o Brasil já conhece e que sabe da importância que tem a impessoalidade que só um concurso público dá para o serviço público. É importante que tenham pessoas indicadas pelo projeto político? Claro, é legítimo, é do jogo. O povo elegeu um projeto político, nada mais justo que ele exerça. Mas, para além do governo, que só duram 4 anos, existe uma política maior que se chama política de Estado, que é a política perene. Porque um governo muda, mas o serviço do governo precisa continuar acontecendo, independente de qual governo esteja lá ocupando. E é nesse momento que quem sustenta a máquina é o servidor público de carreira, o efetivo, o concursado, que tem uma ligação com a máquina e não com o governo que ocupa ali o poder de forma temporária. Então, ficam aí as oportunidades registradas, fiquem atentos, porque em breve vai sair ainda mais editais, né, de divulgação desses concursos públicos. Flavão, Com certeza. Para encerrar a pauta nacional, você acompanhou o caso do Xandão, Flavão? Acompanhamos. Inclusive, o Xandão, né, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, estava em Roma, né, em companhia do filho, da família, etc. E o filho, ele foi vítima, o Xandão, de ofensas morais, de agressões verbais, e o seu filho chegou ao ponto de ser agredido fisicamente. Exatamente. Por um bolsonarista, né? E a coisa ficou feia, né? E tem alguns desdobramentos e algumas consequências que eu queria que você trouxesse aqui para as pessoas que estão nos acompanhando. O que aconteceu foi o seguinte: sexta-feira, dia 14, Xandão estava no aeroporto de Roma, voltando para o Brasil, que ele tinha ido para a Itália fazer uma palestra na Universidade de Siena, lá em Roma, quando foi abordado por 3 brasileiros, a Andrea Mantovani, o Roberto Mantovani e o Alex Zanata, que começaram a proferir, segundo o relato, agressões verbais, né, de baixo escalão contra o ministro Alexandre de Moraes. No afã da confusão, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá,
entre os xingamentos e as ofensas, sobrou um murro na cara do filho do Alexandre de Moraes. Sujeito corajoso esse. Então, é isso. Eu até falei na minha rede social. Existem os níveis da burrice, né? Tem gente burra, tem gente muito burra e tem alguém que dá um murro na cara do filho do Xandão. Aí já tá de parabéns, tá acima de todos os limites, né? Da ignorância do ser humano. Mas, bom, cada um colhe agora as consequências do que plantou. Mas o interessante é que o fato está tendo seus desdobramentos, né? A gente sabe que a gente vive um momento de muita polarização, de muito ódio, de muita raiva na política. Agora, eu quero que você, que está me ouvindo, mesmo sendo bolsonarista, faça uma análise se é realmente correto que a gente viva numa democracia onde as pessoas aplaudam atitudes como essa. É de se aplaudir alguém que aborda uma autoridade, aborda qualquer pessoa que seja em um local público e vai agredi-la por conta de ela ter uma visão diferente dos fatos, sejam eles políticos ou não, do que a sua visão? A gente vai começar realmente, por concordar politicamente com as pessoas, a naturalizar isso, a tornar isso um fato normal, a fazer com que isso seja parte do nosso dia a dia, a ponto de se dizer assim, não, é assim mesmo, é assim, ou então dizer ele mereceu. Pelo amor de Deus, né? A gente precisa manter algum traço civilizatório para além de toda essa polarização que tomou conta do discurso político brasileiro. Como falou o ministro Flávio Dino. Atitudes como essas elas precisam ser exemplarmente punidas para que as pessoas não tenham uma sensação de que isso é normal, de que isso é rotineiro, de que isso pode ser de alguma forma naturalizado, sabe? Inclusive, é triste, por quê? Porque depois do episódio, o governo já estuda até separar uma determinada área na Polícia Federal para que essa área fique responsável apenas para a segurança de autoridades. Isso não deveria ser necessário. As autoridades já têm, até por incumbência institucional, o direito de ter uma segurança, né, por conta da questão de adotarem políticas públicas. Pessoas que são publicamente expostas, ela tem a necessidade maior de segurança. Mas você ter uma área própria na Polícia Federal só para cuidar de proteção de autoridade é porque a gente chegou num nível de bestialidade enquanto sociedade que uma pessoa, por conta de um pensamento que ela tem, ela não sabe se ela está em segurança, porque ela pode ser a qualquer momento vítima de um ataque, vítima de uma barbárie. Então, esse tipo de comportamento ele precisa ser exemplarmente punido. Se essas pessoas forem presas, se essas pessoas tiverem suas vidas totalmente investigadas para que esse fato seja apurado e seja exemplarmente punido, não é exagero. Porque existe uma coisa maior para além do sentimento de vingança, maior do que o sentimento deles serem punidos ou não. Existe uma mensagem que precisa ser passada. O ódio que está entranhado na sociedade brasileira, o ódio político que está entranhado na sociedade política brasileira hoje, não pode continuar da forma que está. Porque a história mostra, os cenários de guerra civil começaram assim. Os cenários de barbárie que levaram populações, que levaram sociedades a se fragmentar, a irem, né, para a ruína, começaram assim. Então, que o mal seja cortado pela raiz. Vem cá, queria fazer um breve comentário, né, em relação a Barra dos Coqueiros. Né, vamos mudar aqui uma pauta. Barra dos Coqueiros, o Danilo II, que é pré-candidato a prefeito de Barra dos Coqueiros, tem feito algo que vem chamando a atenção pelas redes sociais, nas divulgações dele. Né? O genro do presidente Lula, né, namorado da Lúria, ele vem fazendo um movimento interno no município chamado o Pensar Barra dos Coqueiros. Inclusive, esse final de semana, ele esteve em 2 comunidades. Ele esteve no Olimar e esteve no Motu. No Motu, que é uma ocupação, isso, do movimento. Né, do movimento de ocupação em busca da questão da moradia, dessa discussão. E o que é que a gente nota? Né, um movimento, através dele, capitaneado por ele e os movimentos sociais, de estar próximo das demandas daquela comunidade que muitas das vezes é esquecida pelo poder público e só é procurada em vésperas de eleição. O Pensar Barra dos Coqueiros, a gente vem notando
O Danilo foi lá no Motu, procurou ver a questão da regularização dos títulos daquelas pessoas, né, para regularizar a questão da moradia. E o Danilo tem feito esse trabalho de ir aos ministérios, de ir aos órgãos públicos, não somente reivindicando, mas com o conhecimento dele de advogado, fazendo a orientação, né, com a experiência política dele, que veio do movimento estudantil, que veio do movimento social, ele vem dando uma contribuição imensa em Barra dos Coqueiros. Então, a política de Barra dos Coqueiros vem passando nitidamente por uma transição, né? Danilo vem fazendo um trabalho diferenciado e vem incomodando a política tradicional de Barra dos Coqueiros. O incomodar, inclusive, eu acho que é uma falta de maturidade dos já políticos estabelecidos na Barra se incomodar com isso. Porque eu quero parabenizar o Danilo, porque, veja, ele está mostrando que uma pessoa que quer fazer algo por um município, uma pessoa que quer fazer algo por um local, ela não precisa ter mandato para fazer. Ele não tem mandato. Ele não é vereador da Barra, ele não é prefeito da Barra, ele não é deputado. Hoje o Danilo ele já foi vereador de Aracaju, mas ele está sem mandato. Isso. Mesmo assim, o fato dele não ter mandato não está impedindo ele de, nos espaços que ele tem acesso, fazer algo pelo município. Ele tem levado a preocupação com os municípios, a preocupação com a Barra dos Coqueiros, ele tem levado para os ministérios que ele tem acesso, para os espaços do governo federal que ele tem acesso. Ele tem pegado as demandas da população e aonde ele tem qualquer possibilidade de ajudar, ele faz a sua contribuição. Eu vi ele manifestar um agradecimento ao governo federal pelo envio de uma verba de 1 milhão para a Guarda Municipal, isso tem coisa de uma semana, né? E agora ele está fazendo novamente esse movimento aí de atender, de ver as reivindicações da população. Ah, mas ele está fazendo isso porque é pré-candidato a prefeito. Justo, é válido, é legítimo. Se ele quiser ser, ele tem direito a ser candidato. A população é que vai decidir se ele é digno ou não do cargo. Agora, um gestor, ou um ex-prefeito, ou qualquer pessoa que já seja liderança política consolidada na Barra, questionar, se incomodar com isso, pelo contrário. Eu acho que elas deveriam se somar a Danilo para ajudar ele nesse esforço de tentar ajudar a melhorar a Barra dos Coqueiros, que se tornou hoje um dos municípios mais estratégicos de Sergipe. Vem cá, agora nós vamos encerrar esse bate-bola nosso e nós vamos, né, chamar o nosso entrevistado de hoje. Isso. Pronto, entrevistado de hoje, célebre conhecido da política sergipana, radialista, ex-prefeito da cidade de Nossa Senhora do Socorro, ex-vereador de Aracaju, ex-deputado federal e hoje aí um radialista que voltou com tudo para a comunicação, para o cenário da comunicação do estado de Sergipe e, mesmo assim, ainda se mantém ativo no cenário político, ainda é uma figura de grande circulação, de grande importância e muito estratégica no cenário político sergipano. Hoje vamos entrevistar o ex-deputado federal Fábio Henrique. Vamos entrevistar agora o nosso convidado dessa semana, Fábio Henrique. Ele que foi vereador de Aracaju, sendo o mais votado da capital no ano de 2004. Em 2008, aceitou o desafio de ser prefeito de Nossa Senhora do Socorro, onde foi eleito e reeleito 4 anos após. E em 2018, foi deputado federal por um mandato. E Fábio vai conversar com a gente, vai falar sobre a sua trajetória da comunicação à política e também vai nos apresentar quais são os seus projetos futuros, não somente na comunicação, mas também na política. Se Fábio é ou não é pré-candidato a prefeito de Socorro, enfim, várias perguntas nós vamos fazer, eu e Anderson Defon, frente a frente, com Fábio Henrique, ele que é político do União Brasil. Atualmente, primeiro suplente de deputado federal, é isso, pelo União Brasil, partido de atualmente composição da base do governo federal. Fábio Henrique, para dar as boas-vindas, os microfones do Realpolitik estão à sua disposição. Primeiro, agradecer a Flavão, né, nosso querido Flávio Fraga, agradecer a você, Defon, e a todos que fazem o Realpolitik, né, pelo convite de estar aqui para a gente conversar um pouco, bater um papo. Nesse instrumento novo de comunicação, que são os podcasts, enfim, onde as pessoas têm a oportunidade de conhecer um pouco mais da vida, da trajetória de quem está na vida pública, né? Então, para mim é um prazer, uma alegria e vamos embora.
Bora, para começar, a gente gosta sempre de deixar os convidados à vontade. A gente, logicamente, prepara algumas perguntas, porque, né, Claro. para organizar a entrevista, mas não é aquela entrevista formal, aquele modelo engessado, pergunta-resposta. A gente vai aqui conversando e a conversa vai fluindo. Queria começar, Fábio, aqui hoje a gente está na função de comunicador, você conhece bem essa posição, e também somos agentes políticos, também já atuamos, tivemos nossa parcela de contribuição na atuação política. Essa transição, como ela se deu lá no começo, você era radialista, já tinha uma certa notoriedade no ramo da comunicação em Aracaju, como ela se deu ali da comunicação para a política, e antes disso, até como foi que veio de Simão Dias para Aracaju, esse começo de carreira aí. Eu sou simondiense, né? Eu nasci em Simão Dias. Político simondiense. Né? Nasci e morei em Simão Dias até os 13 anos. Né? Meu pai era caminhoneiro, e aí meu pai vendeu o caminhão e comprou uma sapataria na rua José do Prado Franco, no mercado. Meu avô era sapateiro, enfim, a família já negociava com sapato, e meu pai vendeu o caminhão, comprou a sapataria. E aí, quando ele vendeu o caminhão e comprou a sapataria, vendeu também a casa, que nós morávamos em Simão Dias, e viemos morar na cidade de Aracaju, isso eu tinha 13 anos. Né? Aí fui estudar no Ateneu, né? tive a honra de ser ex-aluno do Ateneu. Do Ateneu fui para o Salesiano, e aí meu pai tocou o negócio com a sapataria, depois a coisa apertou, né? E aí meu pai transformou a sapataria numa lanchonete, que era ali na rua José do Prado Franco, que depois, com a reforma do mercado, né, meu pai foi deslocado para a parte de dentro do mercado, onde estava até o dia que morreu, no dia 29 de janeiro agora de 2023. Isso. A lanchonete está lá ainda, sendo tocada pelas meninas. Então, nós íamos morar em Aracaju, né? E aí eu estudei no Ateneu, depois fui para o Salesiano, e eu sempre fui apaixonado por comunicação. Né? No Salesiano, para você ter uma ideia, toda vez que organizavam jogos, eu era o locutor oficial. Né? Cobrinha, que está aí vivo, graças a Deus, hoje do Colégio Ideal, né? Cobrinha era o coordenador, ele lembra bem dessa história. Eu não podia ver um microfone, que eu era locutor oficial de jogos, de abertura de jogos, de missa, né? Eu era o leitor oficial das missas no Salesiano, então comunicação sempre esteve presente na minha vida. E aí eu saí do Salesiano, entrei no curso de Direito da Universidade de Tiradentes, mas antes disso, em 1990, já que o foco é comunicação, na época... Hoje é fácil, né? Hoje termina a eleição 5 horas da tarde, 5h30, 6 horas, você já sabe o resultado. Isso. Mas isso, eu estou falando de 1990, você não tinha urna eletrônica, acho que Flavão já votou no papel, Defon talvez não. Não alcancei não, foi a primeira eleição, já foi. Já foi eletrônica. Então, em 1990, tinha eleição para governador do estado. E aí, a Rádio Jornal, que sempre teve uma tradição muito forte em cobertura de eleição, vestibular, futebol e tal... E aí a Rádio Jornal estava montando uma equipe de correspondentes. E Jason, meu irmão, também de saudosa memória, era correspondente da Rádio Jornal. Jason entrou primeiro na comunicação. Nessa questão da eleição, sim. Então, sabe quem? Vou dizer a você quem eram os 3 correspondentes da Rádio Jornal que me levaram para a reunião. Jason, Márcio Macedo, ministro hoje. Márcio, para quem não sabe, também foi correspondente da Rádio Jornal nessa eleição de 1990. E Manuel Oliveira, que hoje trabalha comigo na produção da Rio FM. E aí me levaram para a reunião. E aí faltou alguém que tinha... O coordenador era Paulo Lacerda. Faltou alguém. E aí, meu irmão Jason disse: bota meu irmão. Aí Paulo Lacerda olhou para mim, eu tinha o quê? 19 anos de idade. Aí Paulo Lacerda me botou para fazer a cobertura da eleição em Aquidabã. E aí lá vai eu para Aquidabã, fiz amizade com o juiz, doutor Cristiano José Macedo Costa. E como é que era o trabalho da gente lá? Tinha o boletim de urna, era o papel, ele era pregado, né, na parede acho que era no ginásio, enfim. E aí você vinha com o papel da rádio e anotava voto por voto, urna por urna, pegava um telefone e passava o resultado, porque a Rádio Jornal fazia uma apuração paralela e muitas vezes dava o resultado primeiro do que o TRE. Sim. Isso demorava 3 dias. Você chegava em casa, eu cheguei em casa com os pés inchados de você ficar em pé anotando o voto. Né? E aí,
quando eu fui no estúdio da Rádio Jornal entregar os papéis todos, que já tinha passado por telefone, mas tinha que entregar para o arquivo da rádio. E aí, Paulo Lacerda me fez um elogio, disse: gostei muito do seu trabalho, tal, enfim. Eu fiz amizade com o juiz, né, modéstia à parte, já usava o telefone do fórum, né, o telefone privativo do juiz, e fazia entrevista e passava, enfim. Eu era desenrolado, como diz a história. O girento. E aí Paulo Lacerda gostou do meu trabalho, isso foi em 1990. E aí, em meados de 1990, eu fui chamado para fazer um teste na Rádio Liberdade, era Liberdade AM, né? Quem fez? Adel Ribeiro, que está aí, Adel Ribeiro estava comigo, Jason, e Messias Santos. Messias Santos foi um narrador, o Wilson Bernardes era o técnico, o Wilson Bernardes foi vereador da Barra dos Coqueiros, não sei se ainda é, mas foi um tempão. Eu fiz um teste lá e me aprovaram no teste, eu virei plantonista da Rádio Liberdade, na Rádio Liberdade 930. Foi meu primeiro trabalho profissional no rádio, foi em 1990, como plantonista da Rádio Liberdade 930. Tinha Cádimo Barros, o Hélito Elias, Raimundo Macedo e tal. E Raimundo Macedo, meu amigo querido, com quem tive a honra de trabalhar na TV Atalaia há muito tempo, Raimundo Macedo disse assim: espinho que fura já nasce com ponta, esse menino tem futuro. E aí o Wilson Tavares, ouvindo o meu trabalho na Rádio Liberdade, me ligou e disse: Carlos Magalhães quer falar com você. Na época, Carlos Magalhães tinha a rádio, estava na Rádio Cultura. E aí, um dia de sábado, eu fui na Rádio Cultura, a Rádio Liberdade acabou a equipe de esportes, eu fui na Rádio Cultura, e aí Carlos Magalhães perguntou se eu sabia narrar futebol. Eu disse: sei, nunca narrei futebol na minha vida. Eu disse: sei, eu queria entrar. E é sempre proativo, né? E aí, Carlos Magalhães me escalou para... Isso foi um sábado, ele me escalou para o domingo, eu fui para Itabaiana. O timaço do Magá. Girar o placar de um jogo Itabaiana e Maruinense, né? Fiz um trabalho ruim. O Wilson Tavares me deu um bocado de bronca quando eu cheguei. Mas, enfim, aí eu comecei a trabalhar na equipe do Magá, né? Eu tenho muita gratidão por Magalhães. Todo mundo na vida tem alguém que estende a mão para você e que lhe abre uma porta. Quem abriu para mim a porta da comunicação e, consequentemente, da política, porque a política é consequência da comunicação, foi Magá. Então, Magá estará sempre nas minhas orações. Eu tenho muita gratidão por tudo que Magá fez por mim. E aí fui trabalhar com Magá. No ano seguinte, eu já fui ser setorista do Confiança, né? Logo do Confiança. Sergipe, mas comecei sendo setorista do Confiança, e aí depois fui setorista do Sergipe. E Magá, chegou um determinado momento que Magá tinha a equipe dele, que só trabalhava com ele. A equipe dele era Carlos Magalhães narrando, o finado Carlos Rodrigues no comentário, e eu e Cristiano Prado na reportagem. Então eu cheguei já estava ali como titular da equipe do Magá. Aí Magá, em 93, me convocou para eu trabalhar no jornalismo. Aí eu fiquei no esporte, e Magá fazia o Fala Povo na Rádio Atalaia, um programa de audiência estúpida, né? E eu era repórter da Câmara e da Assembleia. Eu fazia um dia, eu e Paulo Roberto, um dia eu fazia a Câmara, ele fazia a Assembleia, outro dia a gente revezava. E ficava ali no Senadinho, na fofoca ali do Palácio, na época o Palácio ainda era ali, né? E aí o Magá, em 94, veio a Copa do Mundo. Estados Unidos. Isso, o Brasil foi campeão. E aí, meu irmão, eu disse: bom, eu sou da equipe do Magá, eu sou titular da equipe do Magá, vou viajar. Eu nunca tinha andado de avião, andei de avião no jogo do Confiança em 91, né? Mas aí Magá me chamou e disse: olha, eu preciso combinar uma coisa com você. Você quer ir comigo para os Estados Unidos ou você quer ficar no meu lugar no Fala Povo? Eu tinha 20 anos de idade. 21 anos de idade. Eu disse: eu quero ficar. Veja, qualquer um naquela idade diria: não, meu irmão, eu quero ir passar 40 dias nos Estados Unidos, conhecer os Estados Unidos, conhecer um país que eu não conhecia na época. Mas eu avaliei que eu ficando no lugar de Magalhães, eu ia pegar uma cancha no jornalismo. Uma oportunidade. Né, com 21 anos de idade, aí fiquei no lugar de Magalhães, passei esse período no lugar dele, graças a Deus me saí razoavelmente bem, né? E quando o Magá saiu da Rádio Atalaia já em 95, eu fui convidado por Carlos Mota para assumir o horário, né? Ainda fui um ano com o Magá para a Rádio Jornal, depois voltei para a Rádio Atalaia e fiquei até 2003, quando saí para a Rádio Liberdade,
Né? E nesse período aí, a gente fazia um programa de 6 às 9 da manhã, era Fala Sergipe, Fala Povo era de Magá, comigo era Fala Sergipe, na Rádio Atalaia AM. Fala Sergipe. E era assim, era uma audiência muito grande. Você tinha 2 programas naquela época que monopolizavam a audiência, que era o Fala Sergipe, que a gente apresentava, a equipe era eu, Magna Santana, Antônio Oliveira, depois George Magalhães também, né, quando Jorge veio do Lagarto. E do outro lado era Gilmar Carvalho na Rádio Jornal. Era o programa Impacto. Então a gente tinha uma disputa, digamos assim, uma disputa de audiência, uma disputa salutar, que às vezes o negócio esquentava um pouquinho, mas uma disputa salutar de audiência, né? E foi através do rádio, e eu tenho plena consciência disso. Se não fosse o rádio, não teria sido político. Foi esse trabalho no rádio. Eu fazia muito programa de rua, de bairro, de solidariedade, enfim, uma casa pegava fogo, a gente ia lá com o povo e ajudava a reconstruir. Eu sempre, Defon e Flavão, eu sempre fiz o rádio procurando fazer o bem. Eu passei esse tempo todinho da minha vida de rádio, nunca fui processado, nunca xinguei ninguém, nunca denegri a imagem de ninguém, porque eu sempre fiz o rádio para fazer amigos. Né? E eu acredito que o rádio é isso, é para você ser um intermediário, né? Naquela época muito mais, porque não tinha rede social, né? Intermediário entre os problemas e as autoridades. Né? E aí, eu em 90 continuei na Rádio Atalaia. Quando foi em 2004, né, eu entrei na Polícia Rodoviária Federal só um passo antes, em 94. Eu vou fazer 30 anos já de Polícia Rodoviária Federal. Né? Eu trabalhava no rádio já. No mesmo ano da oportunidade que Magali deu. Exatamente. Então, eu teve um tempo na minha vida que eu trabalhava na rádio de 6 às 9 da manhã, trabalhava na polícia o dia inteiro para compensar o horário e ia para a faculdade à noite. Né? Enfim, eu fazia direito na Universidade de Tiradentes e fazia jornalismo na Universidade Federal de Sergipe. Teve um momento que eu não tive como conciliar, optei por terminar direito, que era o curso que eu estava mais avançado. Né? Enfim, agradeço muito a Carlos Magalhães pela oportunidade que ele me deu, pela paciência que teve de me ensinar muito as histórias do rádio. Aí veio 2004, eu já estava na Liberdade FM. Na época a rádio era de Gilton Andrade, né? Gilton da Calcinha Preta. Ele tinha comprado a rádio de Heráclito Hollenberg. Eu lembro. Né? E aí me contratou não só a mim, como a equipe toda. Fomos eu, George, Magna, Tonho, fomos toda a equipe. Né? Magna está lá até hoje, porque depois de Liberdade viu a fã, né? Virou fã do grupo de mídia. E aí a gente começou um trabalho na Liberdade FM, veio a eleição de 2004, né? Eu fui candidato a vereador, fui eleito vereador, mais votado de Aracaju naquela eleição, 6.672 votos. Né? E aí continuei na rádio, deixei quando eu fui prefeito. Continuei na Rádio Liberdade, mesmo exercendo o mandato de vereador, afastado da PRF, porque eu estava exercendo o mandato de vereador, e trabalhando na Rádio Liberdade. Até mais ou menos por aí que começa a nossa trajetória. 1, 2, 3, 4, 5. Era exatamente Fábio, esse número. 2, 3, 4, E como 5. foi a experiência na Câmara Municipal de Vereadores de Aracaju? Muito boa, de muito aprendizado. Eu fui vereador com Sandro de Miro, Conceição Vieira, Tânia Soares, Sérgio Góes, que foi meu presidente, Zeca, que foi meu presidente, Zé Ramos da Silva, que foi meu presidente os dois primeiros anos, Daniel Fortes, Manuel Marcos, Vinícius Porto, Irã Barbosa, Elber Batalha. Só feras. Então, eu fui vereador com uma turma boa. Eu peguei um pouquinho do mandato de Deda ainda e peguei o mandato de Edivaldo Nogueira, foi quando o Deda renunciou para ser candidato a governador. Eu era um vereador, na época, em função do rádio, eu era um vereador tido como independente. Depois eu descobri que na política a pior posição é essa, é em cima do muro. Você está de um lado ou você está do outro. Mas exerci o mandato com muita tranquilidade, defendendo aquilo que eu defendia no rádio. Né? E aí, já no final, eu recebi o convite para ser candidato a prefeito de Socorro. Aí é uma outra história que já começa na minha vida. Mas vem cá, já existia essa ligação de Fábio Henrique com Socorro?
Como foi essa aproximação, assim, esse encontro entre veja, você e o Socorro. município? Toda a minha vida política ela está ligada ao rádio, né? Socorro não é diferente. Esse tempo inteiro que a gente passou fazendo rádio, a gente tinha um foco também em Socorro. Socorro não tinha rádio, né? Hoje tem, mas é uma rádio que é em Aracaju, né? Então, os problemas de Socorro, eles sempre foram debatidos na imprensa da capital. Sim. E eu sempre fui muito presente, por exemplo, na regularização do sistema de táxi lotação do município de Socorro. Mesmo eu sendo vereador de Aracaju, eu estava lá à frente para ajudar os amigos de Socorro. Enfim, eu sempre fui presente em Socorro. E coisa que as pessoas talvez não saibam. Eu fui eleito vereador em 2004, mas em 2002, foi eleição estadual, eu votei em Celinha Franco, Sim. irmã de Zé Franco, Para deputado estadual. para deputado estadual. E fiz campanha em Socorro, né? Diretamente em Socorro. Teve um terreno preparado. já Isso ali. me fez o quê? Ter um relacionamento com as lideranças políticas. Quando chegou em 2004, do ano da eleição para vereador, Já estava um terreno fértil. e naquela época... O prefeito era Zé Franco, né? Era Zé Franco. Naquela época, hoje ainda tem um número menor, mas era muita gente que morava em Socorro, mas votava em Aracaju. Isso. Então, qual foi a estratégia que eu fiz? Na época, os comícios tinham show, né? Então, o Zé Franco, todo dia, de terça a domingo, ele tinha um comício num bairro. Os maiores com calcinha preta, os menores com, acho que era cintura fina, o nome da banda, eu me lembro bem. E aí, todos os comícios de Zé Franco encerravam com Dona Elma, que era vice-prefeita, Fábio Henrique e Zé Franco. Porque Zé Franco avaliava que eu falava bem no comício, né? Então eu ia para o comício de Zé Franco, pedia voto para ele, prefeito, Dona Elma vice, mas pedia para mim também. Pedia para mim também, porque muita gente, repito, em Socorro, todo mundo sai ganhando. votava em Aracaju. E aí eu fiz relação de amizade com muito mais gente, de sorte que no dia da eleição de vereador, muitas pessoas, muitos amigos, saíram de Socorro para votar em mim em Aracaju. Teve amigos que botaram carro, né, as pessoas vinham. Então, aí eu fui vereador de Aracaju, mas tinha sempre um pé em Socorro. Aí veio a eleição 2006. Eu votei em quem para deputado estadual? Novamente eu votei em Celinha. Então, mais uma vez, onde eu estava, dentro da cidade de Socorro, né? Foi aí, em função desse relacionamento que eu criei com o Zé Franco, com as lideranças e com a cidade, que em 2007 ele me chamou uma vez aqui no Latávola e disse, olha, eu tenho um desafio para você. Você topa ser candidato a prefeito de Socorro? Eu disse, mas como assim? Ele disse, como assim não, meu amigo? Você quer ser candidato ou não quer em Socorro? Eu quero. Né? E aí a gente foi amadurecendo. Na época tinha 1 ano de prazo para transferência do domicílio eleitoral. Eu tinha uma reeleição muito possível em Aracaju, pelo trabalho que eu fazia na Câmara e no rádio, mas eu me lembra do desafio de Magá, né? Sim. Eu sempre fui movido a desafios. Eu disse, Zé Franco, eu vou topar esse negócio. Eu gosto de Socorro, né? Você é prefeito, você me apoia, não venha que eu apoio. E aí, 1 ano antes da eleição, eu transfiro o meu domicílio no último dia de tarde, transfiro o meu domicílio eleitoral para Socorro. Quando eu saí do fórum, acompanhado de Zé Conde e do saudoso vereador Jair Joaquim, eles me levam para a prefeitura e Zé Franco, tranca as portas, você só sai daqui 7 da noite, para não dar tempo de destransferir, digamos assim. Desfazer da ideia. Eu disse, não, meu irmão, a minha palavra está dada, está resolvido. E aí, a partir daí, eu comecei a trabalhar muito. Pra você ter ideia, a primeira pesquisa de Socorro que eu peguei, eu tinha Adelso Barreto, que era meu adversário, Sim. tinha 70%, eu tinha 7%. Eu lembro, ele começou fortíssimo mesmo. Adelso era um fenômeno eleitoral. Isso, é. E eu fiz o quê, meu irmão? Trabalhar. Trabalhei muito, né? Quando a gente virou o ano, eu já estava bem próximo de Adelso. Quando foi em março, Zé Franco oficialmente anunciou o apoio. O meu presidente era o Ulisses Andrade, presidente do PDT, foi muito correto comigo. O Ulisses foi lá. Conseguimos levar Jackson Barreto.
E conseguimos a neutralidade de Marcelo Deda. Por quê? Porque Adelso era do PSB, Isso. 40, isso. era o 40, o senador Valadares e meu amigo querido Valadares Filho, dando pressão em Deda, para Deda ir para Socorro declarar apoio a Adelson, e eu era do PDT de Ulisses Andrade, e Ulisses dando pressão para Deda não ir. Ulisses, Bosco Costa, Jorge Araújo. E aí, para piorar a situação do nosso querido Deda, Jackson Barreto, foi um dia lindo, nós fizemos uma festa no clube, não é mais um clube, já é um centro comercial chamado Portal Clube. Nós colocamos umas 200 motos na ponte, colocamos um trio, na época, repito, podia. Acho que foi Arte Mania, meu amigo Márlio, que tocou. Fechamos a avenida, colocamos uma bandinha para receber Jackson Barreto, porque Jackson e Zé Franco eram inimigos. Ninguém imaginava que eu pudesse juntar Jackson e Zé Franco no mesmo palanque, porque tinham sido adversários na eleição passada, que Zé Franco tinha derrotado Adelso Barreto, que era o candidato do PTB de Jackson. E aí, quando Jackson chegou, foi a bandinha tocando aquela música é Jackson, Jackson nos braços do povo. E quando Jackson entrou no Portal Clube, eu disse, a eleição acabou hoje. Isso não tinha nem começado a campanha ainda. Mas aí foi um clima que contagiou a cidade. E, para resumir a história, nós terminamos a eleição, ganhamos a eleição com a maior vitória da história de Socorro, com 18 mil votos na frente de Adelso Barreto. O que era 70-7 virou 62-14, 15, por aí. Então foi uma vitória extraordinária. E a Deda não foi lá, né? O PT era o vice de Adelso, era do PT, mas a gente, Jacques disse, pode botar o retrato de Lula, não tem problema. E aí a gente, enfim, foi uma campanha muito bonita, eram 90 dias de campanha, eu terminei a campanha, só tinha o couro e o osso, batemos a cidade de Socorro inteira, e olha que Socorro é grande, de ponta a ponta. Eu posso dizer que eu conheço a cidade de Socorro todas as ruas, a não ser rua que abriu agora. Eram 3 meses de campanha, eu acho, né? 3 meses de Hoje campanha. Hoje em dia 45 dias, 45, dava tempo. eram 3 meses de campanha, com a bandinha de frevo, podia na época, era a bandinha que animava as caminhadas, e eu fiz a campanha basicamente caminhando, de 4 da tarde a 10 da noite, todos os dias, os 90 dias de campanha. Jackson era deputado federal na época, se não me engano. Jackson era deputado federal. E, por sinal, como deputado federal, me ajudou muito quando eu fui prefeito. Foi naquela leva de 2006 que entrou Jackson, Amorim e Albano. Os 3 entraram como deputados federais. Exatamente. Em 2006 foi bem marcante. E a eleição foi em 2008. Isso, 2 anos depois. A eleição foi em 2008. Eduardo Amorim também apoiava. Coincidentemente, eu era presidente da Juventude do PDT, estadual, e fui candidato a vereador aqui em Aracaju nessa mesma eleição, 2008. E o presidente era o nosso querido Ulisses Andrade. Mas um homem extraordinário, com quem eu convivi na política. Exato. Cidadão extremamente correto, do sim, não, é por aqui, bora, vamos. Da sinceridade. E é solidário. Isso. E a experiência no executivo, Fábio? Esse pulo Olha, da Câmara para a prefeitura. Eu diria a você o seguinte, eu assumi a prefeitura ainda muito jovem, né? E eu até brinco dizendo o seguinte, eu queria ser prefeito, eu queria ter sido prefeito com a cabeça que eu tenho hoje, né? Principalmente depois dos 4 anos de Brasília. Os 4 anos de Brasília foi a maior escola que eu tive na minha vida. Mas, enfim, fui administrar a cidade de Socorro, saí do rádio, porque eu não tinha como fazer as duas coisas. Né? Uma coisa é você ser legislativo, outra coisa é executivo, porque você tem 30 problemas todo dia para resolver. Né? Acho que tive uma experiência muito boa, montamos uma equipe muito boa, trabalhamos muito, tanto é que a nossa reeleição foi uma reeleição com certa tranquilidade, né? E eu costumo brincar dizendo o seguinte, história ninguém apaga. Né? Hoje, qualquer pesquisa que você fizer em Socorro, eu apareço sempre, graças a Deus, muito bem. Verdade. Mesmo com todos os... Eu fui o político de Socorro que mais apanhou em toda a história. A eleição passada, por exemplo, em 2020, eu brinco, foi 4 contra 1. Era todo mundo contra mim. Porque como eu era o primeiro na pesquisa, eu era o alvo a ser abatido. E aí, todo mundo só falava de mim. E aí você não tem ideia das coisas que são ditas numa campanha eleitoral, das mentiras que são ditas. Enfim, mesmo com tudo isso que fizeram contra mim,
Toda pesquisa que você fizer hoje eu apareço muito bem, porque as pessoas sabem. As pessoas sabem a quantidade de ruas que nós calçamos em Socorro, sabem o trabalho social que nós fizemos em Socorro. Eu nunca fui perseguidor, nunca persegui ninguém, nunca maltratei ninguém, nunca humilhei ninguém. Servidor público de Socorro tem plano de carreira, quem implantou fui eu. Piso de professor, fui eu que implantei e paguei todos os anos. Plano de carreira de guarda municipal, de SMTT, de Procuradoria do município. Os direitos que os servidores têm hoje, 90% deles foram implantados quando eu fui prefeito. Portanto, o que eu defendia no rádio de defesa do servidor público quando eu fui prefeito, eu fiz. As praças principais que o município tem hoje foram feitas quando eu fui prefeito. O desenvolvimento industrial, está aí Shopping Prêmio, que é um empreendimento privado, mas contou com o nosso apoio integral para ir para o Socorro. Está aí uma empresa como a Yazaki, que iria para a cidade de Estância, foi um trabalho nosso, ela ter ido para Nossa Senhora do Socorro. Então, a cidade de Socorro viveu um momento de um crescimento econômico. A cidade pulsava. Se você for na cidade hoje, você vai encontrar uma cidade entristecida. Né? Eu quando cheguei em Socorro, Defon, Flávio, se você chegar naquela avenida ali do João Alves, por exemplo, sim, ali tinha galinheiro, tinha baile de cavalo, tinha bordel, tinha bar, que botava música verde, música não, luz azul, amarela. Né? Os canteiros do Marcos Freire, tinha baile de cavalo, galo, tinha o que você imaginasse. Eu tive coragem de arrancar aquilo tudo sem maltratar ninguém, fazendo um acordo justo com as pessoas, mas você chegar no Marcos Freire hoje, você vai encontrar os canteiros, não está cuidado, né? Mas eu deixei tudo urbanizado, com 17 quilômetros de ciclovia, com iluminação central, com passeio para que as pessoas pudessem fazer sua caminhada. Né? O João Alves com o canteiro central completamente desobstruído. Né? Enfim, e esse trabalho que foi feito em Socorro é um trabalho que ninguém apaga. Não adianta o cara ficar criticando, xingando, mentindo, que as pessoas sabem. Né? Eu sofri muito nas minhas campanhas, muito pelo que eu fiz, porque como eu calcei muita rua, o cara me criticava porque eu não calcei a dele. Eu me recordo, era o programa Lama Zero. Foi o maior programa de obras que já teve na cidade de Socorro. Até hoje eu apanho por causa do Lama Zero. Porque, veja, você não consegue fazer tudo, ninguém vai fazer tudo. Sim, Socorro é uma cidade muito grande. Mas eu fiz muito. Eu calcei 800 ruas em 8 anos em Socorro. Ninguém fez perto disso. Eu desafio alguém que mostre quem fez perto do que nós fizemos. Mas não fizemos tudo. E, às vezes, aquele que recebeu o calçamento da rua não dá muito valor, mas aquele que a rua vizinha foi calçada e a dele não foi, ele esculhamba. Filho da peste fez ali, não fez a minha. E aí, assim se você me permite, eu costumo dizer o seguinte, eu estava muito preparado para ser prefeito em 2020. Eu teria feito uma gestão melhor do que as duas primeiras. Eu teria feito 4 anos melhor do que os 8. Primeiro, pela experiência de Brasília, porque você aprende os caminhos onde é que busca recurso. E segundo, eu vou lhe dar um exemplo aqui, de apenas 2 locais, Marivan, também Aracaju, Marivan e Euclides Figueiredo. Certo. 2 locais crônicos, que Edivaldo no primeiro mandato não fez, Edivaldo no segundo mandato não fez, João Alves assumiu, não fez, Edivaldo no terceiro mandato não fez, mas fez no 4º. Se chegar no Marivan hoje, você fica impressionado. É um bairro. Euclides Figueiredo, quando eu estava na televisão, pauta de todos os dias quando chovia, Euclides Figueiredo. Hoje está uma maravilha. Por quê? Porque as pessoas acreditaram no trabalho de Edivaldo. Disseram o seguinte, não, ele não fez aqui, mas eu sei que ele faz. Edivaldo não é um mau prefeito. Eu posso ter minhas divergências políticas com Edivaldo, mas não vou dizer que ele é um mau prefeito. Não, E aí, o que é que eu pedi ao povo de Socorro? Me dê uma nova oportunidade, porque eu quero fazer o que eu não pude fazer. Mas não foi possível, respeito a decisão do povo. Foi uma eleição que não foi decidida, como diz Bolsonaro, nas 4 linhas. Mas, enfim, passou. Né? Em relação ao povo de Socorro, eu só tenho uma palavra, gratidão. Porque, fora o mandato de vereador, que teve uma participação direta do povo de Socorro, todos os meus mandatos foram graças ao povo de Socorro. Ô, Fábio, pegando o gancho, né, dessa análise que você fez das suas 2 administrações de Socorro e tal, você falou da questão da experiência, que hoje, se fosse prefeito de Socorro, poderia fazer mais e melhor pela população.
E aí eu faço o seguinte questionamento. Existe algo ou existem algumas coisas que Fábio se arrepende de ter feito ou de ter deixado de fazer por Socorro? Existe algum arrependimento de algo que, de repente, você acha que poderia ser feito e você não teve maturidade de fazer ou que faria de outra maneira? Olha, eu não diria a você arrependimento por aquilo que fiz, porque eu acho que tudo que nós fizemos foi útil e foi bom para a cidade de Socorro. As ruas que nós calçamos, as praças que nós construímos, as unidades de saúde que construímos e reformamos, as escolas. Eu construí, por exemplo, a escola Neuzice Barreto lá na Piabeta, uma escola gigante dentro de uma comunidade grande como é a Piabeta. Então, tudo que nós fizemos, né, são obras que são úteis para o dia a dia da população de Socorro. Mas se eu voltasse a ser prefeito, por exemplo, eu daria um foco ainda maior, para que fique claro, porque às vezes o cara corta e bota só um pedacinho. Não é que a gente não tenha feito. A gente fez muito pelo social, muito. Eu ando em Socorro, e aí eu quero deixar claro que foi uma ideia de minha mulher, Silvia, que era secretária de Ação Social. A gente fazia a baile das debutantes. Sabe como era isso, não? Eram 15, eu não sei se o número era 15, meninas jovens, oriundas da rede pública de ensino de Socorro, que a prefeitura contratava um salão de festa, contratava o buffet, contratava uma banda, contratava a roupa e trazia um ator da Globo para dançar com essas meninas. Até hoje, por onde eu ando, uma pessoa disse, olha, minha filha participou daquela festa. Né? Se você for ali no João Alves, tem um centro que nós construímos ali, que é um centro de atendimento para criança e adolescente, onde era uma lixeira. Estão até pintando agora, depois de 7 anos estão pintando. Então, foi uma ideia também de Dona Silvia para você pegar essas crianças que ficam na rua e você ensinar teatro, música, dança, enfim, arte, para você tirar essas crianças da rua. Mas se eu fosse prefeito hoje, eu faria mais pelo social, porque a nossa cidade empobreceu muito. A cidade de Socorro, a geração de emprego na cidade diminuiu muito. E quando você diminui a geração de emprego, você aumenta a miserabilidade. Então, eu queria ser prefeito hoje, se Deus me desse essa oportunidade de ser prefeito novamente, eu ia continuar as obras de pavimentação que nós fizemos. Por exemplo, 70% do que tem calçado na Piabeta fui eu que calcei, mas tem que fazer mais. Principalmente drenagem, porque tem uma região na Piabeta que fica abaixo do rio Sergipe e abaixo da avenida principal, uma bacia. Então, se você não drenar, essa água não vai sair. Como, por exemplo, a obra do Novo Horizonte, que eu comecei e que não foi concluída, e eu me lembro do Marivan, que foi exatamente assim, Edivaldo começou, não concluiu, e Edivaldo voltou para concluir. Eu queria muito concluir a obra do Novo Horizonte, que eu saí e deixei 13 milhões em caixa para concluir a obra. Santa Cecília, que é uma comunidade que eu fiz algumas obras de pavimentação, fiz um ginásio de esportes, mas é onde você precisa ter um foco maior pelos problemas e pelo crescimento do Santa Cecília. O Parque dos Faróis, que é um lugar, uma comunidade. Eu calcei 80 ruas no Parque dos Faróis. 80. Na minha reeleição, eu tive 70% dos votos do Parque dos Faróis válidos. Jardim, aquela região que é uma região mais sofrida do ponto de vista da geografia, porque o solo é massapê. E, meu irmão, um desafio que é o Guajará. Quando eu saí da prefeitura, o Guajará estava começando o processo de crescimento, mas era muito ainda uma comunidade espaçada. Nós deixamos o acesso pelo posto presidente feito, Guajará e Palestina. Nós iniciamos o calçamento da avenida principal. Deixei a obra em andamento, reformei as 2 escolas do Guajará, reformei a unidade de saúde, construí uma ponte ali próximo ao Espaço Tico, mas o Guajará explodiu. O Guajará hoje é um problema gravíssimo. E, por exemplo, na campanha eleitoral, o governo do estado, o governo Belivaldo, destinou 60 milhões de reais para o município de Socorro. O que é que o prefeito fez? Recapeamento asfáltico nas avenidas. Não é que ele está errado, não vou dizer que ele está errado, porque o Estado recapeou as avenidas de Socorro. Não. Mas se eu fosse prefeito, esse dinheiro eu ia fazer o Guajará.
Eu ia fazer, porque o Guajará não adianta calçar uma rua. O Guajará você tem que fazer uma obra de infraestrutura, drenagem, canal, e fazer uma grande avenida, pegando ali do Posto Presidente, cruzando o Guajará e saindo na Fazenda Mucuri, ou seja, ligando a BR-101 a 235, cortando a comunidade do Guajará. São projetos, assim, são projetos caros que, com o recurso da prefeitura, você não teria condição de fazer. Mas com o aporte que o governo do estado fez. E aí, por exemplo, se eu fosse prefeito em 2020, 2021 eu ia ter 50 milhões de emendas para usar em Nossa Senhora do Socorro. Eu destinei ao longo do meu mandato mais de 50 milhões de emendas em socorro, mas infelizmente, como a gente não tinha parceria da prefeitura, muita coisa deixou de acontecer. O prefeito de Socorro nunca esteve no meu gabinete, nunca me fez uma visita, nunca me procurou para uma parceria, porque às vezes as questões políticas elas ficam acima dos interesses da população. Antes de sair, eu destinei 25 milhões para a construção de casas populares em Socorro. Eu podia pegar essa emenda, destinar para qualquer município de Sergipe ou para o estado, senão eu vou botar para a minha cidade. 25 milhões para fazer casa para o povo de Socorro. Nos 4 anos de deputado federal, o senhor destinou mais de 50 milhões. Mais de 50. Mais de 50 milhões. Inclusive, tem 7 milhões e meio, que foi emenda de 10 milhões que eu coloquei em 2010. Eu fui prefeito 8 anos. Se juntar os 8, eu não tive 10 milhões de emenda para calçamento. Desses 25 milhões que o senhor mandou? Não, só de uma vez, em 2019, eu botei moradia. 10 milhões. 10 milhões, desses 10 ainda restam 7 milhões e meio a serem aplicados. Está com problema, agora o problema não é da prefeitura, já é da Codevasf, com a empresa que não quer, enfim, a gente está lutando para ver se o município não perde esse recurso. Então, assim, eu acho que Socorro perdeu uma oportunidade de ter um deputado federal que conhece cada rua do município de Socorro. E em 2020 eu estava muito pronto, preparado, com muitos projetos. Tem uns projetos que Davi Alcolumbre, que foi presidente do Senado, levou para o Amapá, que são os campos societies que você tem em Brasília, com grama sintética, uma obra que não é cara e que tem um alcance social, porque o Socorro tem muito campinho ainda. É uma forma de você incentivar a prática do esporte. Até Enfim, porque os campos de pelada estão se acabando. estão se acabando por causa da especulação imobiliária. Exato. Enfim, mas eu sou um homem cristão. Portanto, eu sigo os ensinamentos de Cristo. E está lá escrito em Eclesiastes 3, há tempo para tudo. Então, eu respeito muito a decisão das pessoas, respeito muito a vontade do povo, né? Mas onde eu estiver, no lugar que eu estiver, se eu puder ajudar Socorro, independente de quem esteja na prefeitura, eu farei, porque eu tenho, repito, eu sou simãodiense de nascimento, gosto muito da minha terra, agora dia 26 é dia de Senhora Santana, que é a padroeira de Buquim também. Exatamente. Né? Eu sou simãodiense de nascimento, aracajuano, porque Aracaju foi a cidade que me abraçou, mas sou socorrense de coração. A gente chega já nessa manifestação de um possível interesse futuro em tocar esses planos que ainda estão aí no papel, que não puderam sair do papel. Vai me cortando aí, porque senão eu falo mais do que você. Não, aqui a gente deixa à vontade. Deixa à vontade. É porque antes da gente chegar lá, eu queria saber do atual. Você deixou muito claro que, para você, o maior legado do seu tempo à frente do Executivo de Socorro foi principalmente a parte urbanista, né? Assim, a estrutura que se deu na cidade, Socorro deixou de ser um campo rural do lado de Aracaju e passou a ter cara de cidade. E também mesmo. o desenvolvimento de geração de emprego. Claro, também. A atual gestão, vamos lá, Olha, Fábio, do que é que deixa tanto a desejar? Veja, E vem cá, vou fazer outra pergunta em cima dessa. De 0 a 10, qual é a nota que você dá à administração do Padinaldo? Veja, eu sou suspeito para falar sobre a gestão do atual prefeito, porque ele foi meu adversário em 2012, né? Eu ganhei a eleição. Em 2016 ele ganhou a eleição, nosso candidato foi Zé Franco, mas foi uma eleição muito conturbada. Se Zé Franco tivesse condições de elegibilidade, ganharia a eleição, mas não tinha na época. E agora, em 2020, ele ganhou de mim. Sim. Então, veja, nós somos adversários em 3 eleições. Né? Portanto, eu sou suspeito para falar. Né? Eu acho que a maior avaliação, quem tem que fazer da atual gestão de Socorro é a população. Né? É o que você ouve nas emissoras de rádio, é o que você ouve é o que você assiste e lê nas redes sociais. Portanto, eu não é que eu esteja fugindo, não, mas eu vou evitar dar nota, porque, repito, eu sou suspeito para falar. Eu não tenho isenção
suficiente para falar. Mas quero dizer uma coisa aqui muito clara. Nunca deixei ou me coloquei como adversário do prefeito. Eu repito, como deputado federal, eu fui visitado por todos os prefeitos. Olha, eu votei, como você sabe, eu votei em Valadares Filho, em 2018. O governador eleito foi Belivaldo. E olha que eu tive uma série de problemas políticos com Belivaldo, porque eu fazia parte do governo, a gente tinha espaços no governo de Belivaldo, e nós saímos para seguir no projeto de Valadares. E Belivaldo Chagas, com 4 meses, eu assumi em janeiro, final de janeiro, Belivaldo em março ou foi em abril, esteve no meu gabinete, acompanhado do atual governador Fábio Mitidieri. Fábio me ligou: Xará, você está onde? Estou aqui na Comissão da Previdência. Vamos no seu gabinete, Belivaldo está indo lá agora. Eu quase que caio da cadeira. Belivaldo, bora. E Belivaldo foi ao gabinete de forma extremamente gentil, e naquele ano eu botei 10 milhões de emenda para o Estado. Sabe quantos cargos eu tive no governo de Belivaldo? Nenhum. Até porque eu não tinha direito de pedir cargo a Belivaldo, porque eu não tinha votado nele, mas eu, como deputado, tinha que ajudar o Estado de Sergipe. Eu estou contando isso para dizer o seguinte: todos os prefeitos do Estado estiveram no meu gabinete, com exceção do prefeito Socorro. Isso, eu confesso a você, que me entristeceu. Porque se eu fosse o prefeito e ele deputado federal, eu ia lá todo mês. Ele me recebesse se quisesse. Não recebesse, eu fazia um vídeo. Estou aqui na porta do gabinete do deputado, ele não me recebe. Olha, a secretária... Porque, veja, é o interesse da população. Eu podia ter ajudado o Socorro muito mais. Mas, infelizmente, essa visão política acabou prejudicando o município. Portanto, eu hoje não tenho mandato, mas está aí, 7 milhões e meio. Eu já fui 2 vezes a Brasília com passagem paga pelo meu bolso, foi ninguém que deu, para ter reunião na Codevasf e para tratar de obra em Socorro. Porque eu não quero que... Aí alguém diz assim: não, rapaz, mas se essas ruas forem calçadas, vai ser bom para o prefeito. Não importa. Eu quero que seja bom para a população. Exato. Então, se precisar em Socorro, falei com o superintendente da Codevasf hoje. Ele me disse: Fábio, nós estamos vendo, se precisar, eu vou de novo para a gente tentar salvar esses 7 milhões e meio. Né? E outra coisa, não tem problema, eu sento com a prefeitura, faço uma parceria. Olha, eu gostaria que fossem feitas obras na Piabeta, no Santa Cecília, no Bajará, no Parque dos Faróis, no Jardim, né? No loteamento São Brás, mas onde o prefeito... Não, tudo bem, eu quero que você... Não tem problema. Quem destina a emenda sou eu, quem destina o local sou eu, que sou autor da emenda. Mas eu sento com o prefeito Socorro ou com quem ele delegar para a gente discutir isso sem nenhum problema. Então, eu não tenho coração armado, eu estou desarmado. Já houve tentativa de sentar com a prefeitura nesse sentido? Não, veja, aí eu tenho o secretário de obras, por exemplo, o secretário de obras do atual prefeito foi meu chefe de gabinete na Câmara de Vereadores, foi meu secretário de planejamento, meu secretário de obras, meu secretário de esporte. Não precisa dizer mais nada. Temos uma relação, né? Mas, enfim, quero dizer a você o seguinte: eu estou à disposição. No dia que o prefeito Socorro disser assim: olha, vem aqui no meu gabinete meia-noite, 1h da manhã, 10h da manhã, eu estarei lá, humildemente, para discutir aquilo que for bom para o município de Socorro. Eu não tenho problema pessoal com ninguém, inclusive Fábio, com o prefeito Socorro. Você está 100% decidido mesmo a encarar próximo ano uma disputa para a prefeitura de Socorro? Veja, eu preciso lhe responder essa pergunta dizendo o seguinte: poucas coisas valem na política, mas talvez o que mais valha na política seja a palavra que você empenha. Eu tenho um compromisso com o ex-deputado federal André Moura. Eu sou do União Brasil, fui para o União Brasil por opção, tive que sair do PDT com o coração triste. Saí do PDT por quê? Você pode me fazer essa pergunta. Saí do PDT porque o PDT não tinha uma chapa que você pudesse disputar a eleição. Está aí meu amigo querido Luiz Roberto, teve 30 e tantos mil votos, não chegou nem perto. Exato. Por quê? Porque o PDT teve candidato com potencial de voto, Luiz Roberto e o menino de Capela. Mas se você ficar somando os dois, não fazia 70 mil votos. Não ia precisar de 110. Não dava. Eu tive que sair do PDT triste, o PDT está no meu coração, eu passei 19 anos no PDT, eu conheço todo o staff do PDT, saí triste do PDT. E fui para o União Brasil porque foi o partido que naquele momento ofereceu condições de elegibilidade. A gente tem que ser muito claro com a legislação que o Brasil tem hoje, o cara vai dizer o seguinte: eu vou para o partido que eu tenho a chance de ganhar. Exato. Esse é o raciocínio, eu vou para onde eu tenho a chance de ganhar, infelizmente. Né?
com a legislação que foi implantada no Brasil hoje. Então, fui para o União Brasil, fui muito bem recebido por André. Não votei no governador, que era do União Brasil, e André entendeu e compreendeu e não me criou nenhum problema, não me perseguiu. Quando passou a eleição, André foi lá e disse: você é do União Brasil e nós não abrimos mão de você. Então, a gente precisa retribuir o gesto de gratidão. Então, eu fiz um compromisso com o André. E aí, a ideia de Andra ser candidata não é uma ideia apenas da cabeça de Fábio Henrique, mas de um grupo, né, pela força política que André tem. E eu disse a ele claramente, inclusive disse numa reunião na minha casa em Socorro, com os nossos amigos, boa parte deles: se André definir que Andra será candidata a prefeita de Socorro, ela será minha candidata. Eu posso ter 110% na pesquisa. Se André decidir, se Andra decidir, é uma decisão que não cabe a mim, cabe a André e Andra. Eu já conversei, inclusive, isso com ela, só nós dois. Né? Se a decisão dela for essa, está resolvido, minha candidata é ela. Aí o cara vai dizer assim: mas aí você ganha que você vira deputado. É verdade. E aí você ia ver, Socorro tem um deputado federal e um prefeito, parceiros e aliados. Quem ganharia era a cidade. Mas se o projeto, veja, se de repente o projeto não for, eu estou sempre, usando aquela musiquinha que a gente usa na rádio, eu estou sempre pronto e preparado. Se a oportunidade tiver, eu estou querendo também. Mas, ressalvando aqui que a minha palavra foi dada e se a candidata foi Andra, será a minha candidata. Se André entender que não é esse o projeto e esse grupo, liderado pelo próprio André, entender que eu possa disputar a eleição, eu estou inteiramente à disposição. Fui claro na resposta? Claríssimo. Agora vem cá. Aí, Andra, nas conversas, aí, Andra, tá bastante inclinada a ser candidata? Olha, a gente conversou algumas vezes sobre isso, né? É evidente que ela tem vontade e desejo, mas ela também, e ela está correta, né? O que ela tem me colocado é o seguinte: ela tem feito, na minha opinião, um bom mandato de deputada federal. Tem feito. Ela tem atuado bem, ela já teve 2 projetos aprovados, ela é presidente do Observatório da Mulher na Câmara, só tem 3 cargos importantes que as mulheres exercem, não é que só, os 3 mais importantes, é o Observatório da Mulher, a Secretaria da Mulher, e tem um outro que, salvo engano, é a Corregedoria da Mulher. Ela ocupa um dos 3. O outro é Benedita da Silva, que tem 8 mandatos, foi governadora do Rio de Janeiro. É uma figura simbólica, né? E o outro é a deputada Soraya Santos, que também é do Rio de Janeiro, que foi primeira secretária, e Andra está lá. Né? E Andra teve agora o nome dela indicado pelo partido para o Ministério do Turismo. Pensa que eu tossi, rapaz. Para o Ministério do Turismo, o nome foi indicado, né? A escolha foi do Celso Sabino, em função de uma articulação do presidente da Câmara. Mas, Andra, veja, o União Brasil tem 59 deputados. Uma pessoa do primeiro mandato. 3 foram indicados. Olha. Celso Sabino, Bivar, que é o presidente, Sim, e Andra. Então, veja, isso é fruto do trabalho que ela realiza. Então, o que ela tem me colocado? Fábio, neste momento, o meu foco é o meu mandato de deputado federal. Quando chegar no momento oportuno, a gente vai discutir sobre eleição. Mas ela tem muito carinho para o Socorro, já esteve lá várias vezes, foi bem votada em Socorro. Mas o que ela tem me colocado, e ela está correta, é que nesse momento o foco dela é o mandato de deputada federal, que ela, por sinal, está exercendo com muita qualidade. É isso. A gente sabe que candidatura, além da conjuntura, né, a gente sempre precisa também, em algum momento, de uma escolha pessoal. Né? Como você colocou da questão da oportunidade que o Magali deu, depois a oportunidade que o Zé Franco lhe deu. Em algum momento a gente tem que parar e tomar decisão. A gente que é da política sabe disso. Mantendo-se dentro da conjuntura do Socorro, a relação com o deputado estadual Samuel Carvalho é algo que nos coloca com a curiosidade. Em 2022, houve algum compromisso, deputado estadual? A gente quer saber como é que está essa relação hoje, o status quo, como é que está a projeção para 2024? Qual a sua relação hoje com o deputado Samuel Carvalho? O que eu posso lhe dizer é o seguinte: eu, em 2022, nós somos adversários em 2020. Isso. Né? Mas, enfim, a gente tem que olhar para frente. Em 2022, nós fizemos uma aliança política. Eu votei em Samuel e ele votou em Fábio Henrique. O que eu posso dizer a você é que eu cumpri 101% dos compromissos que eu assumi com o deputado Samuel Carvalho. 101%. Não ficou absolutamente nada, porque é o seguinte: em Socorro, viu, Defon? Principalmente no começo da minha trajetória política, o cara não tinha o que falar. Aí você sabe que quando
cara não tem o que falar, inventa. Não, o Fábio Henrique não cumpre acordo, Fábio Henrique é liso, Fábio Henrique não cumpre nada. Pergunta a Samuel. 100% dos meus compromissos com Samuel Carvalho foram cumpridos. A exemplo da minha palavra que eu dei a Rogério Carvalho e cumpri. E fomos para a eleição, Samuel foi vitorioso, né? Com o meu voto, inclusive, com o meu voto, e nós não ganhamos a eleição. É que eu disse a Samuel passada a eleição, veja, ele tem mandato, ele é deputado estadual, é que nós temos uma parceria, e se você fizer uma pesquisa, a gente pontua muito parecido, nós dois, qual seria, digamos assim, o lógico da política? Era Samuel me apoiar. Porque eu estou sem mandato, ele está com mandato, eu seria prefeito, ele deputado, enfim. Isso. Mas ele tem o direito de ser candidato. Eu não posso aqui, até porque nós não fizemos esse compromisso de ele não poder ser, nem eu poder ser. Ele tem direito de ser candidato, né? A gente conversa, de vez em quando a gente troca algumas conversas. Acho que é uma conversa que deve continuar, né? Se houver, por exemplo, uma união de nós dois, né? A eleição em Socorro, não vou dizer que está decidida, porque a eleição se decide no dia. Sim. Eu que o diga na eleição 2020, que eu liderava a pesquisa com 15%, na semana da eleição, pegaram um trator D8 de esteira, passaram por cima de mim e eu fiquei vendo navio. Né? Então, não tem eleição decidida. Mas veja, se você juntar eu e Samuel hoje, no percentual de pesquisa, dá quase 50%. Né? É o que nós tivemos na eleição passada. O prefeito atual ganhou com 29% dos votos, nós dois tivemos 27%. Ou seja, 27 com 27 dá quanto? 54. Nós dois juntos tivemos 54% dos votos, o prefeito ganhou com 29%. E a máquina, naturalmente, ela tem um poder de atração, ela tem um volume. Então, e dividir o voto de oposição, não tem segundo turno lá? Eu acho assim, a gente tem que conversar, né, não só com o Samuel, mas com os outros atores. Eu sou o seguinte, eu converso hoje com todo mundo. Eu não tenho problema de conversar com ninguém, inclusive com o Samuel, porque, veja, a questão de coerência. O cara diz assim, não, como é que eu vou estar falando mal do Samuel hoje se há um ano atrás eu estava na rua pedindo voto para ele? Diferente da relação com o André, não houve um pré-acerto para 2024. 2024, na relação de vocês, ficou em aberto, assim. Não... veja, nós tivemos algumas conversas, mas nada, digamos assim, nada que possa ser revelado neste momento. Vamos para frente. Vem cá. Em 2022, o senhor apoiou lá em Socorro o Rogério. Rogério, né? Carvalho. O senhor disse que cumpriu todos os compromissos com o Rogério e tal. O presidente do PT local... Deixa eu só lhe dizer uma coisa. Deixa eu olhar para a câmera ali. Eu votei em Rogério. E ele sabe disso. No segundo turno eu fiz campanha mais para Rogério do que fiz para mim no primeiro. Certo. Eu mando para você 10 fotos eu segurando bandeira no meio da rua. Na minha eleição, o PT não me deu um voto. Você vai falar do PT de Socorro, votou em João Daniel. Eu não tive um voto de uma liderança do PT. E também não tive um centavo, até porque eu não pedi, Rogério não me daria e eu não faço política dessa forma. Apenas para deixar claro que eu dei minha palavra e disse assim, bom, eu vou cumprir. Certo. E cumpri, mas agora pode falar. Então, em relação ao PT de Socorro, né, que é comandado no município pelo Cleverton, que foi até seu secretário... Foi meu secretário 7 anos. Então... Foi secretário de Transporte, secretário de Serviços Urbanos, votou em mim em 2018, é um amigo querido. E foi candidato a vice depois, o Achapa foi indicado por mim naquela eleição de 2016, que é um caso à parte. Isso. Né? Cleverton era o meu candidato a prefeito, mas quando o Zé Franco me procurou e disse que era candidato a prefeito, eu senti a obrigação de votar em Zé Franco, até como forma de retribuição ao que ele fez comigo na eleição de 2008. Ocorre que Zé Franco estava inelegível. Tanto é verdade que perdeu na primeira instância, perdeu na segunda instância, a eleição foi para o Beleléu, como diz a história. Mas Cleverton foi indicado por mim para ser vice de Zé Franco. Então, aí existiu, quando houve o apoio a Rogério, existiu algum entendimento ou alguma sinalização de que Rogério e o PT local teriam um compromisso de, caso o Fábio Henrique seja candidato a prefeito de Socorro em 2024, retribuir esse apoio que foi dado a Rogério? Não. Veja, se eu disser a você que isso foi colocado no papel a ferro e fogo, não foi. Agora, se eu disser a você que isso era o lógico, era. Né? Mas veja, Cleverton é um amigo, eu tenho conversado de forma esporádica com ele,
né? E eu acho que está muito cedo, né? Esse é o momento que todas as lideranças políticas colocam suas candidaturas na rua. Faz parte, né? Eu só espero que lá na frente, principalmente quando virar o ano, né, as conversas possam amadurecer, as pessoas tenham maturidade, né, para entender o seguinte: se você tiver uma eleição em Socorro com 5, 6 candidatos, é possível que a prefeitura ganhe novamente, né? Então, mais nada que não se converse lá na frente. Porque se reparte a oposição, a força da máquina, de alguma certa forma, acaba prevalecendo. Máquina, por exemplo, a máquina bota 20%, 25%. 20% a máquina, quem for da máquina, se for um bom candidato, já sai com 20%. É a força da máquina, não tem eu. Olha, a máquina, eu sei o que é máquina, que eu já fui candidato na máquina e já fui candidato contra a máquina. Exato. Né? Repito, 2020, eu nunca imaginei na minha vida que a máquina tinha o peso que eu vi nas minhas costas em 2020. Aliás, o Estado inteiro viu. Quem deveria ver não viu, que é a Justiça Eleitoral. Mas tudo bem, vamos para frente. Lá em Barra dos Coqueiros, o PT tem se movimentado para apresentar a candidatura do Danilo, né? E Rogério ocupou a imprensa para dizer que já teria um compromisso pessoal dele com o prefeito Alberto Macedo, uma vez que Alberto o apoiou também, assim como você, para candidato a governador. Então, tomando por base o exemplo de Barra dos Coqueiros, Fábio Henrique não espera que Rogério faça o mesmo que fez em Barra dos Coqueiros e declare o apoio individual, embora o PT você possa conversar, dialogar, a possibilidade, mas Rogério individualmente, você tem esse compromisso de Rogério, desse apoio individual dele, antes mesmo do PT, em retribuição ao que foi feito? Repito, compromisso não tem, mas eu espero. Claro, eu votei nele, né? Se, por exemplo, e aí não vai nenhuma vaidade, mas se lá na frente alguém me chamar e disser assim, olha, a candidatura do PT tem mais viabilidade do que a sua, perfeito, né? Mas, repito, não tenho esse compromisso. Talvez o pós-eleição tenha afastado um pouco o Rogério, né? Por quê? Porque eu sou do União Brasil e eu disse que não iria sair do União Brasil, né? Ah, mas você fez uma opção por André Moura. Não se trata de opção, é que André é o presidente do meu partido e quero dizer aqui claramente, tem sido extremamente correto no cumprimento da palavra daquilo que combinou comigo. Mas lá em Barra dos Coqueiros, o prefeito ele é do MDB e parece que vai permanecer. Não, e por exemplo, o Gilson da Barra, Gilson, que é aliado de André, é aliado do prefeito, mas enfim. E lá na Barra eu quero dizer a você o seguinte, eu tenho muita simpatia pelo Danilo, acho o Danilo um jovem, né? E aí eu quero ver o Danilo não ser candidato. Eu quero ver. Danilo só não será candidato a prefeito da Barra se ele não quiser. Exato. Mas se ele quiser, ele é candidato. Já teve manifestação do próprio PT da Barra, né? Do Caducha, que é o presidente do PT da Barra. É coisa, meu irmão. Veja, Danilo, a namorada dele é filha do presidente. Exato. Então, mas veja, Flavão, objetivamente falando, eu estou muito tranquilo, eu cumpri toda a minha obrigação com quem eu acordei. E espero que as pessoas cumpram também comigo. Se não cumprirem, paciência, Deus está vendo tudo. Você acabou de falar do União Brasil, é um ponto para se levantar. É um partido que compõe fortemente o governo Fábio Mitidieri, né? Os deputados estaduais, inclusive o líder do governo Fábio, o Cristiano Cavalcante, é do União Brasil. Nacionalmente é um partido que é a mais clássica figura do Centrão. A gente tem deputados de extrema oposição, como o Sergipe tem Rodrigo Valadares, que é um bolsonarista declarado de visibilidade nacional, inclusive. E você também tem alguns que compõem ali, né, inclusive ministérios, como o partido acabou de indicar. Aqui em Sergipe, como você avalia o governo Fábio e a posição do seu partido em relação a ele? Olha, eu acho que o meu partido aqui no Estado está absolutamente correto, porque a União Brasil votou em Fábio. Ora, se votou em Fábio, nada mais correto do que participar do governo de Fábio Mitidieri, com Cristiano na Assembleia como líder, com Zeca, secretário de Agricultura, enfim, participar do governo, eu acho que está perfeito, normal, não tem nenhum problema. Na política nacional, se você pegar o histórico, União Brasil, no primeiro turno, teve a senadora Soraya Tronic, candidata a presidente, no segundo turno liberou. Isso. Então,
União Brasil é que você falou, tem o quê? 30, 35, 39, 40 deputados que vão votar no governo e tem 19, 20 que não votam de jeito nenhum. Por exemplo, a esposa de Sérgio Moro é deputada, ela vai votar no governo, o Rodrigo não vota, e tem outros aí que também não votam. Aquele menino do MBL de São Paulo, que eu esqueci o nome dele agora. Kim Kataguiri. Então, você tem parlamentares que não vão votar de jeito nenhum no governo. Ponto. E tem que ter, essa posição deles tem que ser respeitada. Quanto ao governo Fábio Mitidieri, eu fico extremamente à vontade para falar, porque eu não participo do governo e eu não estive na campanha de Fábio. Mas quero dizer a você que Fábio tem me surpreendido de forma positiva. Fábio tem sido um excelente governador. Quem conversa com ele percebe que ele está focado, que ele conhece a realidade do Estado, política, administrativa, financeira, que ele sabe aonde está e aonde quer chegar. Então, para mim, é uma surpresa, não vou dizer surpresa, porque eu conheço Fábio foi meu colega deputado, é um amigo pessoal, independente de política, mas eu fico muito feliz em ver que o nosso Estado tem um jovem, moderno, né, que está fazendo uma gestão moderna, inovadora, saindo do feijão com arroz, buscando novos horizontes para o nosso Estado. Então, eu diria a você que o União Brasil está correto por estar no governo Fábio, e o governo Fábio, que Deus ajude que continue da forma que está, porque, na minha avaliação, ele faz um excelente governo. Alguém vai dizer, mas tem um problema aqui, outro ali. Problema vai ter em todo lugar. Mas, no geral, na minha avaliação, Fábio Mitidieri faz um excelente governo. Então, Fábio Henrique já se considera governista ou oposição? Veja, eu não sou governista porque eu não faço parte do governo. Mas veja, eu sou do União Brasil, meu partido é governo. Certo. Ora, se eu tivesse algum tipo de restrição a Fábio Mitidieri ou ao governo, eu sairia do União Brasil. Veja, meu partido é governo, eu não tenho problema com Fábio. Eu repito, eu construí com Fábio, as pessoas talvez não lembrem, mas em 2020, Fábio Mitidieri estava no meu palanque em Socorro. A minha vice, dona Maria da Taiçoca, foi indicação do PSB de Fábio Mitidieri. Nós temos uma relação de amizade, né? Houve problemas de ordem política, principalmente paroquianos, que me impossibilitou de votar em Fábio, mas eu não posso cometer, repito, eu não faço parte do governo, não tenho cargo no governo, mas tenho que ser justo. Fábio hoje faz um grande governo. Se eu sou do União Brasil e o União Brasil é governo, eu posso me considerar governista, mas sem participar do governo. E digo mais, feliz em ver o que Fábio está fazendo pelo nosso Estado. Estou dizendo isso aqui para ficar claro que eu não faço parte do governo. Certo. Senão alguém está assistindo e vai dizer, vendo aí, não tenho cargo no governo, mas sou justo. Fábio Mitidieri faz um grande governo. Não é o fato da sua posição de ter apoiado o Rogério em 2022 que vai lhe impedir de dizer isso. Até porque, como ficou claro aqui, você foi uma posição pessoal respeitada pelo seu partido na época, né? Pelo presidente André Moura, no presidente do partido, e que, no caso, você não leva os efeitos para o pós-eleição da relação com o Rogério. Não entendi, como assim? Não, porque, veja, a gente se avizinha um cenário de disputa 2024, até foi colocado... Veja, eu não tenho conversado com o Rogério. A última vez que eu tive com o Rogério, acho que foi no mês de março. Né? Não temos conversado com ele, não temos conversado política. Nós temos conversado política com o nosso grupo, com o nosso partido, com os nossos aliados políticos em Socorro. Ok. Fábio, posições nacionais. Você, até o começo dessa legislatura, ainda era deputado federal, deixou de exercer agora nessa virada o seu cargo de deputado federal, mas posições nacionais. Como você está vendo essa transição governo Lula, os primeiros passos do governo Lula, e ano passado, 2022, você apoiou Lula ou Bolsonaro? Lula. Eu diria que o principal de eu ter saído do PDT foi a questão eleitoral. Mas também eu queria votar em Lula. E meu partido tinha um candidato que era Ciro Gomes. É um grande nome, mas acho que essa eleição era de Lula. Não era do Ciro. Talvez a do Ciro tivesse sido a passada, se Lula tivesse compreendido. Sim. Mas, enfim, eu queria votar. Eu votei em Lula. Eu só não votei em Lula acho que em 89, que eu já votava, viu? Eu votei em Brizola.
E eu sempre fui apaixonado por Brizola. Nas eleições de presidente que Brizola disputou. 94, 98 ele fora as eleições que Brizola foi candidato, em todas elas eu votei no presidente Lula. Assim, eu fui deputado de oposição, eu passei os 4 anos, os 3 anos do PDT na oposição. Eu não vendi voto por emenda parlamentar, apesar de ter tido propostas muito tentadoras, principalmente na reforma da Previdência. Eu não vendi a aposentadoria do povo, eu não troquei por emenda, eu não tenho um voto, eu desafio você que está assistindo aí, pegue um voto meu que tenha tirado o direito de trabalhador, que tenha sido contra a sociedade. Agora, quando chega numa eleição, isso às vezes não tem importância. O que tem importância na eleição, infelizmente, eu digo isso, que eu digo na rádio todo dia, o que mais tem é gente reclamando de político. Mas quando chega na eleição, o que vale na eleição é o quanto você tem para dar ao vereador, à liderança política, ao prefeito. Aí o cara vota no candidato do prefeito, não sabe nem quem é. Não, mas foi o doutor fulano que mandou votar, e às vezes vota no cara que só faz lascar com a vida dele. Mas enfim, eu tenho minha consciência tranquila, militei na oposição, nunca fui radical, nunca xinguei Bolsonaro, nunca esculhambei Bolsonaro. Nos momentos que o governo tinha pautas que eu achava que eram importantes, eu votava, né? Mas eu votei em Lula, né? Acho que o governo Lula teve um início um pouco tumultuado com essa questão política, né? Que está sendo resolvida, né? Agora o PP e os republicanos devem entrar também no governo para você resolver a questão política, né? E eu acho que o diferencial, eu digo às vezes para os meus amigos bolsonaristas, eles ficam chateados comigo, mas não fiquem não, é uma questão apenas de observação. O diferencial de Lula é que Lula tem uma veia popular. O cara pergunta assim, por que é que o povo pobre vota em Lula? Porque Lula é quem se preocupa com Bolsa Família. Lula é quem se preocupa. Olha, esse negócio de tirar o povo do SPC foi bandeira da campanha de Ciro em 2018. Exatamente. Então, veja, Bolsonaro ganhou a eleição. Se o Paulo Guedes, que era quem mandava em tudo, se ele pensasse um pouquinho no povo, ele tinha que dizer, rapaz, essa ideia do Ciro é boa. Vamos botar essa ideia para funcionar? Mas não, nunca pensaram nisso. Por quê? Porque o Paulo Guedes... E aí o Bolsonaro, por deixar o Paulo Guedes mandar, pagou um preço caro por isso. Esse povo só governava pensando nos ricos, pensando no... Eu não tenho nada contra o agronegócio, não. Mas por que é que o agronegócio é apaixonado por Bolsonaro? Vá ver as isenções que teve, a flexibilização do meio ambiental, né? Então, eles governaram pensando nos ricos, pensando naqueles que têm mais. E aí aparece o Lula e diz, não, meu irmão, peraí, vamos dividir um pouquinho. O rico também vai ter, mas vamos pensar também no pobre. Vamos ampliar o Bolsa Família. Vamos botar de volta o Minha Casa Minha Vida, que no governo Bolsonaro eu fiz um pronunciamento uma vez, fazendo uma crítica. Bolsonaro acabou Minha Casa Minha Vida, criou Casa Verde e Amarela. Não tem uma Casa Verde e Amarela, porque não se preocuparam com fazer casa para o povo. Aí acaba o Mais Médico, tira os cubanos, né? Porque eu disse, se vocês não querem os cubanos, tire os cubanos, mas deixe o Mais Médico, que é médico para o povo pobre. Acabaram os Mais Médicos. Então veja o que é que Lula está fazendo agora. É recriando os programas todos que funcionaram no governo dele, que dialogam, eu usei agora uma palavra que o povo do PT gosta muito, que dialoga com o povo mais pobre. Ou seja, é difícil entender isso. Você pegar o preço do combustível. Eu soube que o Bolsonaro mandou uma mensagem para o Paulo Guedes, culhambando, quando o Lula desdolarizou a gasolina. Quebrou o quê no Brasil? Diziam, não, se a gasolina não for em dólar, vai quebrar o Brasil. Quebrou o quê? A gasolina baixou, só não baixa aqui, porque Paulo Guedes e Bolsonaro venderam a refinaria de Landolfo Alves. Então, meu irmão, eu entendo que o governo Lula tem falhas, tem erros, tem equívocos. Aquele negócio do Maduro foi horrível. Mas, enfim, pensa no povo. Pensa no povo mais pobre. E, com isso, conquista o povo mais pobre. Aí o cara fica com raiva porque diz que o povo pobre vota em Lula. Claro. Fábio, voltando um pouquinho a Socorro. Você gosta de Socorro, né? Você colocou uma espécie de gratidão que você tem, assim, pelo fato de Zé Franco ter feito essa parceria no início contigo. Foi uma figura muito importante na sua carreira política e você também foi muito importante para Zé Franco em determinado momento. Eu queria saber o seguinte, vocês se afastaram politicamente nos últimos anos,
Eu queria saber o seguinte, você e Zé Franco ainda tem uma relação política, além da pessoal, aberta? Você poderia voltar a dialogar com o Zé Franco? Como é que está? Existem mágoas? Como é que está? Estão afastados? Como é que é a sua relação hoje com o seu ex-padrinho Zé Franco? Olha, eu tive uma relação com o Zé Franco muito respeitosa. Eu fui prefeito em 2008 com o apoio de Zé Franco. Quando eu estava sentado na cadeira, Zé Franco nunca quis mandar, eu digo isso em todo lugar. Zé Franco tinha os espaços dele na prefeitura e se eu pedisse uma orientação, ele dava. Mas Zé Franco nunca me chamou para dizer faça isso ou deixe de fazer aquilo. Em 2010, Zé Franco foi deputado estadual com o nosso total apoio. Em 2012, Zé Franco me apoia na minha reeleição e aí o problema veio em 2014. E por que veio o problema em 2014? Eu acho que eu nunca falei sobre isso. 2014, Jackson era candidato e Eduardo Amorim era candidato. Certo. Nós fizemos um acordo com Jackson. Sentado na sala do Palácio de Veraneio, eu, Jackson, que está aí vivo, Zé Franco, Fernandinho de Muribeca, acho que Adilson Júnior, meu irmão, tinha mais umas 2 pessoas. E nós fizemos um acordo para votar em Jackson. O PDT, que eu era o presidente, fez um acordo para votar em Jackson. E 3 dias depois, Zé disse, não, eu quero votar em Eduardo Amorim. Sabe, agora você vai. Eu liguei, inclusive, para Lupe, presidente do PDT. Lupe falou com o Jackson, são amigos de muito tempo. Jackson já foi candidato a governador em 94 pelo PDT. Exato. Enfim. E aí começou essa confusão em 2014, mas mesmo assim, eu ia votar em Jackson, Zé Franco ia votar em Eduardo Amorim. A posição dele ia ser respeitada. Ocorre que Zé Franco tinha um problema de inelegibilidade. E que na época é o seguinte, eu optei pela candidatura de Silvia para que o PDT não ficasse sem ter um candidato. E tanto eu tinha razão que 2 anos depois, Zé Franco não pôde ser candidato. Ou foi candidato e os votos não foram contados. Inclusive com o seu apoio já. Com o meu apoio. Isso. Foi em 2016, porque a informação que me passou, que me chegou é que o direito dele era bom, que teria uma decisão liminar, e que o que é perfeitamente possível, não tem nada ilegal nisso. Mas essa liminar nunca saiu. Quando nós anunciamos o apoio a Zé Franco, primeira pesquisa, a gente ganhava a eleição com 17% na frente do atual prefeito. Quando veio a decisão da Justiça Eleitoral do Socorro, que declarou a inelegibilidade de Zé Franco, a eleição empatou. Você imagina uma fofoca dessa para circular na cidade, circula em meia hora. Quando nós recorremos, o TRE sacramentou, acabou a eleição. Aí acabou a eleição, não tinha mais eleição. Na época eu sugeri ainda trocar o candidato, mas enfim, Zé não concordou. Enfim, e a partir daí nós tínhamos nos afastado em 2014, nos reencontramos em 2016, passou a eleição, cada um foi para o seu lado, né? Mas eu tenho muito respeito por Zé Franco, o cumprimento, Zé Franco é um amigo, nós temos uma relação, não diria como já tivemos, mas onde nos encontramos, nos cumprimentamos. Né? E acho até, e vou dizer uma coisa aqui com muita tranquilidade, é uma tristeza que eu tenho na minha vida política, é não ter uma relação política mais com o Zé Franco. Nós temos hoje uma relação pessoal, não temos relação política, porque ele é aliado do prefeito, o filho dele, meu amigo querido Manelito, é vice-prefeito. Mas pensa em procurar ainda para conversar? Eu não tenho problema nenhum com ninguém. Eu já disse aqui a você, eu não tenho problema de conversar com ninguém. Imagine com o Zé Franco. Zero de problema, não tenho problema nenhum com o Zé Franco. Na minha relação com o Zé Franco e na dele comigo, houve muito mais acertos do que erros. Pode ter havido um erro aqui meu, até porque eu erro muito, eu sou ser humano, um erro aqui meu, outro erro dele, mas teve muito mais acerto do que erro. Então, assim, eu gostaria de um dia, não sei se vai ser nessa próxima eleição, daqui a 4, voltar a militar política com o Zé Franco. Gostaria, eu gosto pessoalmente dele. Para pimentar mais um pouco, pegando o gancho de Zé Franco, que o filho é vice do Padre Naldo. O Padre Naldo, ele vai apresentar até então a pré-candidatura do Renato Nogueira a prefeito. É o que escuta, né? Até o presente momento, segundo pesquisas, os 2 nomes que despontam são os nomes o seu, Fábio Henrique, e o nome do Samuel Carvalho.
Se até lá, a gente sabe do poder da máquina, o poder de volume, né, e de atração de votos, se até lá o nome apresentado pelo Hinaldo não deslanchar, e se porventura, através de André, ou Zé Franco e tal, alguém buscasse uma reaproximação da atual administração, uma reaproximação não, uma aproximação, um diálogo com o prefeito Hinaldo, você descarta de agora qualquer tipo de diálogo ou haveria a possibilidade de conversar? Não é que vai fechar? Olha, é uma hipótese muito difícil, mas eu fui assessor de uma figura que eu queria muito bem, que era Pedrinho Valadares. Em 2018 eu fiz uma parceria com o Rodrigo, eu disse: Rodrigo, eu estou votando em seu pai, né? E Pedrinho me disse uma vez o seguinte: olha, meu filho, em política eu só não vi boi voar. Então, assim, você não pode, em política, dizer assim: eu descarto desta água, não beberei. Não é algo provável. Por quê? Porque nós somos adversários. Mas eu vou repetir, eu não tenho problema de conversar com ninguém. Eu estou livre, leve e solto. Não tenho problema de conversar com ninguém. Com quem eu converso, o único condicionante é o seguinte: eu preciso combinar com o presidente do meu partido. O presidente do meu partido é André Moura. André, fulano quer conversar política, você quer ir, quer que eu vá? Então, assim, de forma muito transparente. Mas não tenho problema de conversar com ninguém. Bom, então acho que esgotamos a pauta por Fui hoje. claro, viu? Não estou enrolando, não. Estou sendo muito sincero aqui com vocês. Não vai nem precisar de edição nos cortes. A resposta vai na íntegra, porque foi A tudo gente muito gostou. bem resumido. O cara é um comunicador nato, né? Comunicador, Facilita. Não tem o A que gente só explicar. lança as perguntas, o restante ele... Só levanta a bola, o chute é preciso. Fábio, a gente queria agradecer muito a sua atenção, a ter atendido o nosso convite de forma tão solícita. Dizer que sempre que precisar, nossos microfones estão à disposição aqui, e desejar sucesso na caminhada. Independente de qual sejam as escolhas que você faça aí para seguir seus próximos passos na política e na comunicação, a gente tem uma admiração particular pela sua figura, sabe que é uma pessoa que quer o melhor para o povo, seja de Socorro, seja de Sergipe, e torce para que seu trabalho frutifique. Obrigado, meu irmão. Eu quero agradecer a Flávio Fraga, o homem do Buquim, né? Isso. Ao nosso Defon, a nossa amiga ali, Gabi, né, que está ali na técnica. Obrigado, viu, Gabi, pela gentileza. E agradecer a vocês, assim, por esse momento, a gente bater um papo descontraído, né? Conversar um pouquinho. Eu confesso a você que assim, eu estou muito focado hoje na comunicação. E meu projeto hoje é comunicação. Né? Eu fiz o que eu queria, que foi voltar para o rádio, né? Estamos estudando aí outros projetos. E política, para o ano, a gente viu o que é que vai acontecer. Mas obrigado, meu irmão, e conto sempre com a gente. Nós que agradecemos, Fábio, a entrevista que você presta aqui ao nosso programa e dizer também da nossa admiração e desejar boa sorte aí no seu projeto na comunicação, no seu retorno ao rádio e também na disputa, caso seja candidato no próximo ano. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado ao povo de Sergipe que nos acompanhou.